Bora, galera do É da Luta. Estamos aqui com o nosso parceiro forte do É da Luta, o Xi Oriental, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Aqui na Principal do Gásio. Vim pessoalmente para mostrar a vocês. Bora conhecer? Chega! Aqui é diferenciado, culinária fantástica, vocês precisam conhecer na Principal do Gásio, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Corre lá, vale a pena demais. Vem embora pro Xi Oriental, fantástico, diferente o negócio. A casa é fantástica, tem do mais simples ao mais sofisticado. O ambiente é altamente familiar, inclusive encontrei várias pessoas comemorando seu aniversário dos seus filhos aqui na casa. Diferente demais. Olha só que beleza. É o sabor do Oriente na sua mesa. Corre pra cá. Vem, chega. Bora, galera do É da Luta, estamos aqui, 2024, começando a todo vapor, começando em alto estilo, em alto nível, agradecendo a vocês que fomos eleitos os melhores do ano no segmento podcast em João Pessoa. Estaremos recebendo a premiação dia 24 de fevereiro, isso pra gente foi uma grande vitória, é um trabalho de equipe, não é um trabalho só nosso. Ficamos muito felizes no primeiro ano de existência a gente chegar a essa marca. E não seria possível sem a qualidade dos entrevistados que vêm aqui bater um papo com a gente. Porque o que enriquece o É da Luta são as pessoas que vêm aqui e contar as suas histórias fantásticas. Não é para me escutar, é para escutar eles. E muito obrigado a todos que gentilmente, no ano 2023, abriu um pouco do seu tempo para vir aqui bater esse papo, enriquecer esse espaço que não é meu, ele é da luta, ele é do esporte. E a proposta é essa. Então, estamos todos muito gratos, todos da equipe muito gratos, é um trabalho de equipe. E estamos começando a 100 mil por hora. Estamos simplesmente aqui com o Esdra, faixa preta, sinistro, hoje radicado nos Estados Unidos. O cara campeão 7 vezes americano, campeão pan-americano, campeão de gui, de no-gui. 2021 considerado o número 1 na categoria no mundo. O cara simplesmente fantástico. Tive a oportunidade de estar aperfeiçoando um pouco o meu jiu-jitsu com ele, num seminário que foi ministrado na academia de um outro grande multicampeão paraibano, que é o Boca, também radicado hoje nos Estados Unidos. E duas coisas me chamaram a atenção, Regis. A sua capacidade técnica, aliás, 3 na verdade, a sua capacidade técnica, a sua capacidade de passar o conhecimento, porque às vezes isso não é só no jiu-jitsu, em toda área do conhecimento. Às vezes o cara tem uma capacidade grande de reter a informação, mas tem uma dificuldade de passar a informação. Então, além de você ter uma grande capacidade técnica, você tem uma facilidade muito grande de passar a informação de forma muito clara. Obrigado. Somado a isso, de uma simplicidade ímpar, que é uma coisa que eu acho que é inerente aos campeões. Então, assim, já lhe conhecia de outrora, foi muito bom lhe reencontrar tão maduro no jiu-jitsu e tão maduro como ser humano, irmão. Obrigado. Prazer ter você aqui no É da Luta, estamos começando com todo o gás, com essa fera. Fique à vontade para dar uma boa noite para a galera do É da Luta aí. Seja bem-vindo. Então, galera, bom estar aqui com o João, né? Tava tendo esse bate-papo aqui, interessantíssimo. O local dele aqui, o podcast tá sinistro, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos do local em si aqui. Tô gostando pra caramba. Venho acompanhando também alguns outros episódios que a gente agradeço anteriormente. Parabéns aí, como eu posso dizer. E é isso, galera. Vamos começar essa conversa que vai ser muito boa. Vai ser irada. Vamos embora. Falar rapidamente aqui das marcas que nos apoiam e se faz possível É da Luta existir, tá? É da Luta, Sportwear, é um e-commerce multimarca que vende várias marcas de luta, aposta muito no segmento Fightwear, Bad Boy, estamos chegando com MX0, vão vir várias outras marcas, é um e-commerce que é nosso,
E vão lá no Instagram do Eldo Sportwear. Cada armadura irada. Eu costumo dizer que campeão se veste com marca campeão. Escolhe a tua armadura. Vamos embora. Iron Shape. Eu costumo dizer que quem quer voar tem que andar com gasolina de avião. Então, Iron Shape, para mim, é a melhor loja de suplementos da Paraíba. Proteína, whey protein, albumina, polivitamínico. Que você ia imaginar. Os caras costumam... Eu pensava que... Quando eu li aqueles revistinhos em quadrinhos, eu pensava que o diabo era vermelho, mas ele é verde. Tem um tal de diabo verde, irmão. Pré-treino, quando você toma, até a pele treme se você não gastar energia. Vamos lá, Iron Shape na cabeça. Bad Boy, a marca que veste os campeões. A Bad Boy voltou com tudo. Tá estourado. Brasil, Europa, Ásia, América. A marca que veste os campeões. Tamo colado, vai lá na Eldo Sportwear, escolhe tua armadura. Vamos embora. Fala um pouco do seu patrocinador. Então, essa é a Gameness, né? A Gameness que é uma marca de kimonos, né? Não só de kimonos, mas de marca de jiu-jitsu como um todo, né? E agora que também a Gameness é uma empresa, né? Muito maior, que é uma empresa que também está sendo abraçada pela Century, né? Que é uma fábrica, né? Uma empresa que trabalha com todo o segmento de MMA e artes marciais como um todo. Top. Então, só gratidão pela Gameness por toda essa parceria que a gente vem fazendo aí durante alguns anos, né? Desde 2021 com eles. E é isso. Top. Eu uso porque realmente eu gosto da marca. Top. Então me faça a gentileza agora, irmão. Fala essas mesmas coisas em inglês também pra gente fazer um corte e marcar o pessoal lá na América. Show. So, I've been working with Gameness for a couple of years right now. It's a brand that sponsors me. It's a sportswear brand, you know what I mean? Actually fightwear brand that is like based in the US. So they sell, of course, to that market. I wear Gameness because I like it. So thank you, Gameness, for all the support during these years, you know what I mean, and for all the partnership we've been doing together. Show. Simbora. Aqui, uma das fotos, você com o seu kimono do patrocinador da sua equipe, não é isso? Aham. A patrocinador, isso aí é onde? Cara, isso aí foi no Mundial de Masters desse ano. Mundial de Masters. Massa. Isso. Foi realizado aonde? Foi realizado em Las Vegas, Nevada. No estado de Nevada, nos Estados Unidos. E nesse aí eu fiquei em terceiro lugar, né? Top. Vai bater esse papo ainda. Top. Mas recente essa foto, setembro, eu acho. Top. Top. Isso aí no mesmo campeonato, né? A gente... Massa. Numa das lutas lá que eu ganhei. E... Da IBJJF, né? Isso, esse é o campeonato mundial de Masters, né? Da IBJJF. Show. E aconteceu Show. esse ano em setembro. Essa é uma foto pan-americano desse ano, pan-americano de kimono também, né? E como sempre aí a Gameness do meu lado e também aí o meu professor aqui, João Pessoa, né? Do Brasil, que outro sempre... monstro sagrado, monstro, Boca. né? Boca. Top demais. Aí Máximo respeito aos dois. Não tem como nunca ter escutado, né? Lógico, máximo respeito aos dois. Saí American Nationals 2021 com o meu professor, que eu considero professor dos Estados Unidos lá, né? O professor Queixinho. Ele que me abriu as portas lá na equipe da Ares. Ele que na verdade, muito mais do que um professor, né? Um cara que tá ali como amigo mesmo. E eu considero pra caramba. E foi uma oportunidade ímpar, né? De tá fechando um campeonato com uma pessoa que tava ali sendo meu mentor, né? No esporte naquele momento. Acho que seria interessante você fazer uma consideração também sobre ele em inglês também, para poder a gente marcar e repercutir lá. Beleza, claro. Pode ser. So this is my professor Queixinho, my professor from the US, my mentor as well. This guy is a guy that opened the doors for me in America. So basically today I teach at Ares BJJ Phoenix, which is one of his gyms over there. And I'm the head coach over there along with him, of course. And that's a pleasure to be around this guy because I learned a lot from him daily. Humble guy, super nice guy. Thankful for him, for being my mentor in the US. Simbora aí. Cara, essa daí é uma foto que, pra mim, ela é bem pesada pra mim mesmo. Ela representa muito pra mim, né? Essa foto, na verdade, ela aconteceu esse ano no Phoenix International, desculpa, 2023, né? Ano passado, no Phoenix International Open, que é o aberto internacional de Phoenix, né? Pra galera que acompanha o jiu-jitsu. E nesse campeonato eu tive a felicidade de me sagrar campeão na categoria no-gi, categoria absoluto, e no kimono eu fiz apenas a categoria, mas já pensando em me preservar porque eu sabia que ia lutar absoluto no-gi. Top. Então no mesmo dia eu prefiro escolher
qual vai ser meu grande desafio no lugar de energia é muito grande. No lugar de se moer todo, né, João? Tu é doido. A Aline Salles, design gráfico e social media. A Aline Salles é a que faz toda a nossa parte social media. Uma empresa que eu recomendo a todos vocês. Quem estiver precisando desse tipo de serviço, vão lá no Instagram da Aline Salles, sempre está lá disponível na nossa plataforma. Faz uma consulta, fala com ela. Ela é que cobre a nossa parte aí social media. E o Jackson Diniz faz a parte de vídeo, de estúdio. É uma equipe completa e recomendo a todos. Quem quiser o contato deles, fala comigo no inbox do É da Luta, que a gente está aqui à disposição também para passar. Fechou? Rota 66 Barbearia. Tive o prazer hoje, estive lá. Fechamos uma parceria incrível. São os caras que cortam meu cabelo, fazem minha barba, um atendimento VIP. Um abraço a Felipe e a todos lá. Filipão também, Blue Belt de Jiu-Jitsu, da GF Team. Recebeu até uma graduação num grande evento que a gente teve esse final de semana com o mestre Júlio César, o líder maior da GF Team no mundo. Então, assim, agradabilíssima a barbearia. Vão lá no Instagram da Rota 66 Barbearia. Quem quiser o contato dela também, fala comigo no inbox. O atendimento lá é diferenciado. Shincon Sport. A Shincon, eu sempre digo, é uma marca genuinamente paraibana, uma loja de produtos e materiais de luta. É um cara que começou devagarzinho, sempre ajudou o esporte, mesmo quando ele vendia ali, praticamente de porta em porta, sempre ajudava de alguma forma o atleta. Sim. A cada dia que cresce, ele vem ajudando mais paulatinamente, e eu costumo dizer que nós temos que prestigiar quem ajuda o esporte. Verdade. As empresas têm que entender que o mercado hoje da luta é um mercado milionário, e não é justo que elas só venham a faturar e não dê retorno nenhum, seja um projeto social, seja um técnico de um esporte, seja um atleta. Eu acho que tem que haver essa reciprocidade ao ponto de, antes da gente consumir algum produto, a gente ver se essa empresa ou essa loja ajuda algum atleta, algum projeto social. É o justo, né? Com certeza. É importante a contribuição do setor público, eu sempre falo isso. Nós temos que cobrar do setor público também investimento no esporte. Mas o setor privado que se alimenta do esporte também tem essa obrigação e não pode fugir dela, né? E a Shincon, ela sempre vem aí prestigiando o esporte, máximo respeito a Gilson. DRNet, quer voar nas redes sociais, vai DRNet, todo em fibra, é o que possibilita a gente fazer com extrema qualidade, o É da Luta, é a internet que nós usamos. E vão lá no Instagram do DRNet, faz a consulta de vocês, marcam a visita. Luta pelo Bem, para mim, um dos maiores projetos sociais do Brasil, de integração social por intermédio das artes marciais. Foi idealizado e pensado pelo Black Belt Carlão, hoje vereador de João Pessoa, um cara que respirou e até hoje respira a luta e sempre procura recuperar o indivíduo, formar o indivíduo por intermédio do esporte, e foi o grande idealizador e pensador do Luta pelo Bem. Para mim, é um dos maiores projetos sociais do Brasil de integração social. Imagine que... E a gente não alcança só o jiu-jitsu, viu, Ed? A gente alcança judô, capoeira, a gente procurou ser o mais democrático possível. Esse foi o sentimento e o pensamento do vereador Carlão. Para sair, galera, você me dá licença aqui. Claro. Melhor açaí de João Pessoa, fica ali no Intermares, do meu amigo Michel. O melhor, o mais puro, é o açaí que eu consumo. Vão lá. Consulta lá no Instagram o endereço, vai lá no Michel, o cara tem uma energia, uma vibe maravilhosa, ele e todos os seus atendentes, o açaí mais puro de João Pessoa. Vão lá que não se arrependem não, o verão tá bombando, o Intermar tá lotado, vão lá em Michel, vão lá no Praça Aí. Vamos embora. Agora vamos pro papo da gente aqui, irmão. Simbora. Esdras, prazerzão, irmão, tá com você aqui. Irmãozão, obrigado mais por você ter vindo, tá? Prazer imenso, não podia perder essa oportunidade. Sei que quando você vem, a correria é grande, os compromissos profissionais, rever a família, o tempo é muito curto. Eu acho que uma pergunta básica que eu faço a todo mundo, você deve estar cansado de responder, mas o espectador da luta que está lhe conhecendo hoje também vai ter essa curiosidade, então por isso que é importante perguntar. Como é que despertou seu interesse para a arte marcial? Com quantos anos? Foi logo o jiu-jitsu? Como é que rolou isso aí, irmão? Então, João, para mim, assim, o jiu-jitsu, né, foi a minha primeira ideia com relação à arte marcial. E é interessante falar sobre isso, porque agora eu tô voltando lá à memória, né? E eu lembro que eu comecei a fazer musculação, na verdade, não foi jiu-jitsu. Eu comecei a treinar musculação e a partir dali eu tava com o objetivo de atingir um certo percentual de gordura, um certo percentual de massa magra, talvez não com esse pensamento na época, mas até mesmo para perder peso, né? Porque eu era um adolescente naquela época um pouco gordinho, né? E para mim, musculação foi o primeiro esporte, o primeiro exercício físico que eu fiz assim nesse sentido,
para chegar nos meus objetivos. Quando eu cheguei ali... Sei o quê? 14 anos, 16? Cara, 14 anos, 15 anos. Tá. E a partir dali, quando eu cheguei no meu objetivo, que era exatamente entrar em forma, né? Eu continuei na academia e tudo mais, mas com o tempo passou a ser uma coisa um pouco macenta, aquela coisa um pouco... Repetitiva. Repetitiva, na verdade, né? Essa palavra. Então, foi bem interessante que na época tinha um instrutor que ele era faixa roxa de jiu-jitsu, que é o Júnior, né? Falar nisso aí, foi um cara que também, em outro momento da minha carreira ali de jiu-jitsu, ele voltou à tona e eu vou acabar chegando lá depois. Mas Júnior, ele treina na Gracie Barra lá com o professor Fabiano, né? E Pokémon. Sangue bom. E ele, na época, como instrutor da academia, ele disse assim, cara, eu falando de jiu-jitsu, sei o que e tal, judô, tinha olhado umas coisas lá e falei, meu irmão, tem uma academia assim, assim, assado. E era uma academia que, por coincidência, ficava atrás da minha casa e eu não sabia. Então, assim, eu andava muito mais para ir fazer o jiu-jitsu, desculpa, a academia, do que pro jiu-jitsu, né? E foi aí que eu cheguei à conclusão que, depois da primeira aula de jiu-jitsu... É isso aí aqui. Apaixonei, né? Então, assim, tanto que eu deixei um mês de academia pago lá e nunca voltei. Academia de musculação, porque, obviamente, no futuro, como atleta, você acaba voltando, porque é por conta da importância da preparação física, né? Mas que, no momento, para mim, foi isso. Então, eu cheguei ali no... cheguei ali no jiu-jitsu, sem kimono, sem nada. Queria fazer uma aula, faz aí, academia do professor Flávio, lá de Mangabeira, na época Flávio, Flaian, né? Quem dava aula lá era o professor Joás, professor Telmo, foram os meus primeiros professores aí. Sangue bom. Os três, eles davam aula juntos lá e pra mim foi isso, bicho. Eu comecei o jiu-jitsu, um mês depois levei meu irmão e meu irmão acabou parando com o tempo, né? Mas... Top. Mas foi dessa forma. Top. Eu pergunto sempre isso porque, às vezes, assim, pô, aqui eu já estudei tudo. João, eu fui porque eu era muito inseguro, eu queria me sentir seguro. Outro, eu fui por estética. Então, são os motivos mais variados possíveis, né? Na verdade, se eu pudesse apontar, eu diria que eu queria fazer uma atividade física que fosse algo, pelo menos... como é que a gente fala isso? Pensando um pouco em inglês também. Algo que fosse... algo bom, mas que ao mesmo tempo você conseguisse tirar bom proveito. Tivesse uma utilidade, uma funcionalidade. Uma funcionalidade, entendeu? E algo que fosse, como a gente fala isso assim, quero falar a palavra em inglês, enjoyable. Alguma coisa que fosse, talvez a palavra proveitoso nem traduz tanto que eu tô tentando, nem fala tanto que eu tô tentando dizer. Traduzir que eu tô lembrado do português. Fica tranquilo. Uma palavra fica outra tranquilo. Que a gente acaba falhando a memória um pouquinho. Mas o jiu-jitsu é muito bom, né, cara? É um xadrez. É um então xadrez. É pra sua mente também. Então era isso que eu tava tentando dizer, na verdade. Não uma atividade física que apenas mexa com o seu físico, mas com sua mente, com o seu coração, com sua alma, por assim dizer. Eu imagino também, porque no jiu-jitsu você trabalha seu corpo e sua mente sincronizados, né? Tudo. Na verdade, você está sincronizado com mente e corpo. E quando essa sincronia não acontece, é aí que a gente meio que dá aqueles travas e tudo mais. Que isso é um processo de construção, que eu acredito, né? Perfeito. É um processo até chegar lá. Mas que no início, foi isso que me encantou. Eu estava aprendendo técnicas que seriam capazes de me fazer, né? Por assim dizer, finalizar uma pessoa até muito maior do que eu. Falei, caramba, isso eu não vim em arte marcial nenhum e eu vou ficar por aqui. Esse aspecto que você falou é interessante. É muito atraente mesmo. É muito lúdico para o homem, né? Você vê que, assim, porra, com pouco recurso eu consigo subjugar ali, eventualmente, numa situação do embate físico, se eu precisar. Não é que você vá... O jiu-jitsu, isso é um dos recursos para que a gente possa usar, mas é muito lúdico na cabeça do ser humano, sim, especialmente do homem, né? Sim, não é à toa que a luta, ela atrai o ser humano desde a Grécia Antiga. A luta sempre atraiu o ser humano e isso é uma coisa que está dentro do âmago do ser humano. O jiu-jitsu, ele vem nesse processo aí também. Eu me lembro de várias histórias, mas uma bem rápida. Estudava em 2001 e como eu fui um dos pioneiros, faixa azul a gente já tinha que dar aula, porque só tinha preta Luiz, roxa Sucata, azul, eu e Carlão na época. Então a gente começou a dar aula muito cedo para poder disseminar o esporte. E tinha um colega lá de 2000, contemporâneo de colégio, aquele CDF andava olhando pro chão. Com 2 semanas de aula, ele já voltou até andar ereto. Os caras, pô, tu fez o que com fulano? Eu falei, não fiz nada. Mas é a questão do ludismo do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, ele traz pro ser humano, assim, uma confiança em si mesmo, né, bicho? Porque a gente... Autoestima, né? A gente acaba... Isso mexe diretamente com a autoestima, né? Como a gente se enxerga no mundo é muito importante, né, João? É isso que faz a gente... É isso que faz a gente ter as nossas
conexões, é isso que faz a gente ter até a nossa forma que a gente se porta no mundo, né? Isso é forte. Você só é aquilo que você se permite ser. Isso vai para os dois extremos, tanto para cima quanto para baixo. Eu imagino que você se permitir ser algo muito baixo, você vai ser aquilo. Se você se permitir ser algo que você pretende ser algum dia. E o jiu-jitsu, ele mexe exatamente com essa chave, né? Que muitas vezes a sociedade, ela te bloqueia, ela te coloca uma ideia que você vai ser aquilo ali, ou as pessoas, ou pode ser o seu entorno, às vezes na escola, né? Pode ser o grupinho de alunos, de amigos ali, te colocou um rótulo e acabou. Como você falou aí, né? O cara, sei lá, o cara era isso, CDF, sei lá. Mas que lá na frente o cara chegou ali, ninguém conheceu ele mais, porque era um cara com postura, era um cara com atitude diferente. Eu acho que o jiu-jitsu, ele mexe diretamente nesse sentido. Com o homem, eu acho que pra mim, uma das coisas que eu posso dizer que eu carrego pra mim como benefício maior do jiu-jitsu é a questão de ele me fazer entender que eu não sou melhor do que ninguém, primeiramente, mas que eu também não estou abaixo de ninguém. Perfeito. Entendeu? E é isso que traz... Você tem sua posição em qualquer habitat que você vá, sem subjugar ninguém, mas sabendo o seu espaço. O respeito é mútuo, né? No jiu-jitsu, o respeito ele é mútuo dos oponentes, dos adversários, pessoas que eu já lutei. Acabou a luta ali, meu irmão, o cara me agradece. Ele fala assim, meu irmão, obrigado aí pela luta, porque final do Pan-Americano a gente tá falando. Diga aí. Final de Mundial. Cara que eu já me cruzei, o final de um... Cara, meu irmão, obrigado pela luta aí, bicho. É sempre um prazer lutar contigo. A gente tá sempre chegando aqui junto. E a gente tá se lapidando, né? Sim. Quando a gente pensa nessa ideia do jiu-jitsu, é isso, né? Ferro afia ferro, é literalmente isso. Você chegar num ponto que você tem um nível X, o cara tem um nível X. E eu sou muito grato a Deus pelos meus adversários também, que também servem de combustível, né? De combustível. Pra que eu consiga chegar... E de refinamento do seu jiu-jitsu, né? Com certeza. Eles vão servir. O cara que me colocou numa situação ruim... Obrigado. Você me serviu para que eu voltasse para a academia e dissesse para mim mesmo assim, meu irmão, eu não posso errar isso aqui. E eu treinei muito. Como é que eu vou sair daqui da próxima vez? Né? Mesmo que de uma forma ou de outra, indiretamente. Né? Às vezes o que acontece é o seguinte, né? O jiu-jitsu, o campeonato, ele só tá te mostrando algo que tu fica mais evidente, né? Mas às vezes aqueles erros já estão acontecendo na academia, né? Então o campeonato, a competição, para mim no jiu-jitsu, ela é muito nesse sentido. Ela faz te lapidar mais. Por conta disso, fica evidente, né? Ele marca muito mais do que um simples treino no dia a dia, né? Perfeito. Voltando um pouco aqui a bobina, porque a gente já foi para um nível aí bem massa. Puxou. E a gente quer ir para esse nível aí, mas vamos voltar aqui um pouco. Certo, com certeza. E aí você começou a treinar na academia, que era o Thelma, era o Flávio, você falou? Isso, Flávio e o Joás, né? Então esses foram... Thelma que é da G13 hoje. Isso. Ah, também mesmo que você é família. A Thelma, esposa dele, a gente da gente, é família nossa. Pois é, na época a academia era atrás da minha casa, como eu falei, né? E comecei a treinar lá à noite, na verdade, porque era um horário que dava para mim. E à noite o professor era o professor Joás. Porra, sangue bom. Outro precursor do jiu-jitsu aqui pois no estado. Joás e Flávio, e eles que puxavam. Joás como professor, obviamente, Flávio na época como faixa roxa, mas que vez ou outra puxava um treino ali. E eu sempre tive eles dois ali como no início, como meu instrutor, meu professor ali, né? À tarde eu comecei a treinar também com o tempo, e eu comecei a treinar com o Thelmo, que ele ali também foi um cara que no jiu-jitsu ele me ensinou muita coisa, ele me lapidou bastante com algumas outras coisas, não que os outros professores, obviamente, eles fizeram um ótimo trabalho também, mas Thelmo foi, depois de um tempo, foi a pessoa que eu comecei a ficar mais próximo, por assim dizer, massa, né? Massa. E aí tu treinou lá, ficou até quanto tempo lá? Ficou até o quê? Cara, eu fiquei lá... Roxa, fiquei lá até a roxa... Eu queria entender um pouquinho primeiro a tua caminhada aqui na Paraíba, como é que funcionou. Sim, eu comecei a treinar com eles, né? Com esses três aí, que na época era tudo igual, tudo da mesma... Certo. Eu treinava de tarde, na verdade, com o Thelmo, e treinava de noite com o Joás, né? Então eu saía de um treino e ia pra outro, de um treino e ia pra outro, de um treino e pra outro. Eu fiz isso durante um bom período da minha vida, posso dizer assim. E eu acho que isso também foi o que me ajudou bastante. Era a questão de eu ter aquele interesse de voltar, entendeu? E eu acho que eu olhando para trás hoje, eu posso dizer que de repente isso foi algo que me impulsionou para chegar aqui, por assim dizer. Era essa vontade que eu tinha de... Na verdade, não era nem de competir, era só de... Eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. De aperfeiçoar. Aperfeiçoar o jiu-jitsu, né? É engraçado assim... Geralmente, de quem segue, de quem faz uma história, o traço é esse. Era como eu treinava em 3 academias diferentes, às vezes, é porque você fica obcecado por aquilo ali, de corrigir os erros. Como eu tinha a oportunidade de ter um treino à tarde e à noite numa mesma academia, que era, na verdade, a mesma bandeira, então, pra mim, eu tirava proveito disso o máximo possível. Treinava os caras da noite, da manhã, era... Top. Qualquer horário que tivesse, né? Top. Depois de um tempo, eu acabei saindo, né, da academia. Teve
uma ruptura aí, cada um foi para um lado, certo. né? E durante essa parte, a academia do professor Thelmo ficou um pouco distante para mim. Algumas pessoas acabaram saindo por conta dessa questão também. Então, assim, o treino mudou um pouco. E eu tava com alguns objetivos de alçar voos maiores, né? A gente teve uma conversa, ficou, graças a Deus, tudo bem nessa conversa. E eles, cara, eu quero que você vá em frente, eu quero que você voe, entendeu? Então, naquele momento, só pra gente entender aqui a turma e compreendendo cronologicamente, naquela oportunidade você já estava identificando assim, irmão, isso aqui era pra minha vida? Já era naquele momento? Ou não, assim, bicho, eu queria competir melhor aqui na Paraíba, eu queria... Cara, não, naquele momento ali nesse momento eu já tinha ganhado algumas competições, a nível internacional também, como entendi, faixa azul. Entendi. E eu falei, bicho, eu acho que é isso. É isso. Eu, nesse momento, eu já era faixa marrom, né? Então fui entendi. ali até... Então tu foi até a marrom com os caras. Quando eu peguei a marrom, foi um pouco... Foi exatamente mais ou menos a época. Assim que eu peguei a marrom, um pouquinho depois, a gente teve essa conversa e eu acabei indo conversar com o professor Boca, que assim que eu falei com o Thelmo, né? O Thelmo disse assim, olha, eu entendo o que você está dizendo, eu apoio você, vá... Thelmo é muito bem. Voe, entendeu? E foi isso que eu fiz, né? Eu olhei assim ao redor. Naquela época tinha uma equipe aqui que estava se destacando muito, né, bicho? A equipe do professor Boca, né? E eu sempre tive muita boa relação com os meninos que treinavam lá na época, que eu admirava. Na verdade, um dos caras que, talvez ele nem saiba, mas um dos caras que me fez gostar muito de assistir o jiu-jitsu foi Caio César, né? Que era um aluno de Boca lá, faixa azul na época. Sinistro. Tinha cabelo ainda, cadê ele? Tinha cabelo ainda. Caio tinha cabelo ainda e hoje... Pegou pesado, viu? Ei, Caio. Mas Caio era sinistro, bicho. Caio brincava, né? Eu sempre tive ali como uma referência, além, obviamente, dos professores, um cara que sempre tem esse atleta, né? Que você olha assim, você se espelha ali. Cox, né? Felipe Cox. Ou de sangue bom. Henrique Freire, também os caras lá que treinavam, meu irmão. Anderson Neri. Então tinha uma equipe já, assim, só de levinho, né? E eu era faixa marrom, os caras tudo foi... Alguns... Treino massa pra você. Uns já eram faixa preta. Cox já era faixa preta, Caio já era faixa preta, Anderson já era faixa preta. E tinha uma galera, tinha um cara também que hoje ele tá no Rio Grande do Norte, eu acabei esquecendo o nome dele agora também, mas meu irmão já lutei com esse cara duríssimo, lá de Boca também, magrinho assim também, no mesmo nível. E assim, era um treino que, meu irmão, você... Voltando um pouquinho, né, conversei com o Thelmo, com o Boca e a gente deu certo, mas quando eu cheguei lá no primeiro treino, bicho, vixi, diferente o negócio. Meu irmão, eu falei assim, velho, eu tenho que treinar porque os caras vão me engolir aqui, bicho. Os caras vão me engolir aqui e eu não vou ficar bom. Então, assim, não vou dizer que eu não... Eu esbarrei, é como se você esbarra... Sabe quando você tá querendo pular para um próximo nível? Você acha que você tá preparado e você está, na sua mente. E você tá disposto a fazer o desafio, mas só que você bate no desafio quando você percebe que talvez seus cálculos, né? Você viu que tinha saído de uma zona de conforto. Saí de uma zona de conforto. Que tava no local correto. E disse, porra, aqui eu vou melhorar mais. Aqui é o lugar. Então eu falei pra Boca, quando eu cheguei lá, eu disse, Boca, eu quero ser... E às vezes não tinha, se você me permitir, até pra não ser mal interpretado, e às vezes não tinha nem nada a ver com os seus antigos professores, mas com o material humano como um todo que estava ali à sua disposição para o laboratório, né? Porque o treino é um laboratório, né? Exatamente. O treino é um laboratório, o treino é um lugar que você vai, João, pra se lapidar, né? Lapidar, eu acho arriscar, acertar, ajustar. Talvez eu vou trazer esse termo algumas vezes mais aqui, mas é isso, é um lapidamento. Então, por exemplo, tem algumas coisas, alguns materiais na natureza que eles são duros, né? E eles só conseguem lapidar um outro material se aquele material, o material mais duro que vai, né? Obviamente, lapidando. E eu acho que é isso que acontece no jiu-jitsu, né? Acho que para você treinar, quando você acha que você chegou no nível X, você tá precisando de alguém para bater em você. A verdade é essa. Se você não tiver alguém para bater em você, não é que o treino não vai ser bom, mas pelo menos alguém que bata de frente com você. Não precisa te bater em todo o treino, eu imagino, mas um cara que chega ali. Então, quando eu cheguei lá em Boca, não é isso que eu tô falando que os caras só me batiam, não, mas foi nesse sentido. Tinha cara que me batia, Boca também, monstro demais. Boca, obviamente, mais forte, né? Aí tá assistindo, né, professor? Muito mais forte. Mas o peso era outro, obviamente, mas assim, tinha gente de todo o peso, o próprio... Everton, o Japa, né, que treinava lá também. Tinha uma galera que, irmão, tinha uns faixa roxa, tinha faixa azul, que já era duro pra caramba. Eu digo, meu irmão, esse é o lugar que eu acho que eu tenho que treinar pra chegar onde eu quero. Aí foi que eu tive a conversa. Você ia pra situações de mais desconfortos, que era o que ia fazer você... Os caras me forçavam, não necessariamente a passar da minha linha de conforto, mas eles me deixavam muito próximo a ela sempre.
Entendi. Então tem muito disso também, né? Às vezes o cara vai ter um treino que todo mundo que treina jiu-jitsu sabe. Tem uma pessoa que ela vai te tirar da zona de conforto completamente. Tem um cara que deixa ali naquela linha tênue, eu tô fora, tô dentro da linha de conforto ali. Tem um cara que te deixa próximo a romper essa fronteira, por assim dizer, que é um cara, de repente, é um cara um pouco menos experiente que você, mas que é muito bom também pro seu treino. É um cara que tu sabe que é um treino que tu pode acelerar, tu pode tentar, tu pode errar um pouco mais, entendeu? Mas quando esse nível é muito distante, né? Você vê que você lapida muito o cara, mas de repente falta esse cara para te lapidar um pouco mais. Eu acho que é nesse sentido que eu falo, né? Entendi. Show de bola. E aí ficou em Boca lá... Cara, fiquei em Boca entre 2016 e 2020. Isso, foi esse momento que, na verdade, eu estava em transição para viajar para os Estados Unidos, né? Apareceu uma oportunidade, na verdade, em 2019. Eu viajei para os Estados Unidos pela primeira vez para competir o Pan-Americano. Massa. Ficar por lá para ver se eu lutava o Mundial também. Conheci um amigo que... Na verdade, eu já tinha esse amigo, né? E a gente vinha conversando. Conheci ele desde 2011. Conheci 2010, 2011. Lívio Galinho, Lívio Ribeiro. Top. E esse cara, a gente lutou uma seletiva de Abu Dhabi aqui em Natal. E a gente tinha lutado também junto o Mundial da CBJJE em São Paulo. A gente lutou junto o Rio Open em 2011, 2012. Então, assim, foi um cara que eu já tinha muito contato há muito tempo. Esse cara veio a ser campeão mundial na faixa marrom, treinando sob o comando do professor Queixinho, da Ares, na Califórnia. Na verdade, professor Queixinho e professor Sami, desculpa. Professor Queixinho e professor Sami da Ares, no caso, na Califórnia. Se você me permite, o professor Queixinho já estava radicado lá. Sim, o professor Queixinho, tanto o professor Queixinho quanto o professor Sami já estavam erradicados, já estavam na Califórnia, né? Tá. Eles já moravam lá, já viviam lá, acho que há uns 8 anos, talvez um pouco, não, sei lá, 5 anos, talvez um pouco mais que o outro, mas eles já tinham esse tempo lá, eles já estavam começando a Ares que era uma equipe nova, acho que tinha 3 anos naquela época, né? Que naquele ano, inclusive, naquele Mundial, acho que a gente ficou em 7º por equipes no adulto, né? Por ser uma academia nova, 3 anos, você já me mostrou que eu estava no lugar certo, né? Assim, de treinar, né? E aí foi quando eu fui em 2019, teve essas oportunidades, eu vivi o que era Estados Unidos, até então eu já tinha vivido o que é fora do Brasil, mas assim, eu tinha visto o que é Europa, o que é Polônia, são lugares fantásticos, mas assim, ao meu ver, naquela época eu pensei, para jiu-jitsu, o que é que seria mais viável, né? O que é que seria uma coisa que talvez para o que eu quero no jiu-jitsu, desculpa. Então, o que é que seria o que eu quero no jiu-jitsu? Eu quero competir em alto nível, quero lutar, mas também quero tirar uma vida disso, quero fazer uma vida em torno disso. Você tem que construir um patrimônio. A gente não vai ficar eternamente novo e competidor. Novo, né? E eu acredito que os Estados Unidos, ele te possibilita isso, é campeonato todo final de semana, as viagens internas no país, elas vão te custar ali um valor que é tranquilo, entendeu? Tu consegue tirar uma passagem de avião de um lugar para o outro, às vezes em um dia de trabalho. Então, assim, não é uma coisa que te sobrecarrega, desculpa, né? Por assim dizer, né? Então, eu acho que esse foi o ponto de eu ter ido para os Estados Unidos e tentar fincar lá a minha base. Na verdade, através de um convite de um amigo meu, né? O Lívio Galinho, que ele conversou com o professor Queixinho na época. Só tem um amigo meu aí do Brasil, assim assado, e luta jiu-jitsu e tal. Aí contou minha história pra ele, cara, é bom, vai vir pra somar e tal. E ele falou tudo isso sem que eu soubesse. E quando eu voltei, ele no outro dia falou comigo, falou até assim, ei, meu príncipe. Meu irmão, as conversas com esse cara sempre nesse nível aí, ele é uma onda. Do bem. Do muito bem. Cara, meu príncipe, falei com o professor aqui, tá tudo certo, arruma as malas. Eu pensei que ele tava brincando, né? E a gente conversando e tal, e daqui a pouco o professor Queixinho, um cara humildão assim, veio falar comigo, um cara que eu assistia na época, né, assistia Queixinho no YouTube, bicho. Eu vi Queixinho quebrar o pé de Paulo Miau, bicho, no ACB da Rússia. E assim, Queixinho lutando com ele, entrou um Shimaló, que eu acho que era na época esse campeonato, ele rolava em 5, como é que fala, rounds diferentes, né? Certo. Não era uma luta de 5 minutos e acabou, eram 5 rounds. Então, primeiro round o cara... Peraí. Dois caras se caras pegavam 5 rounds. Porra! Durante 5 minutos, como uma luta de MMA, literalmente, né? Literalmente. Então, só assim, que era pano. Só que de kimono, né? E obviamente tem algumas mudanças de regra, né? Acho premiação grana? Grana e, meu irmão, no evento na época gigantesco, Queixinho tava lá, quebrou o pé de João Miau. A minha desculpa. Relaxa. Paulo Miau. Troquei os nomes aqui. Eu falei, meu irmão, esse cara é sinistro. Depois de um tempo ele veio a ganhar também do cara que tinha acabado de ganhar de Lucas Lepre no europeu. Quero dizer agora o Levi Jones. Levi Jones é o nome desse cara.
É isso mesmo. Cara que é da Austrália, sinistro também de jiu-jitsu, que Queixinho chegou lá e detonou o cara. Eu digo assim, ganhou no Spider na Coreia, né? Eu falei, meu irmão, eu já vim acompanhando ela há muito tempo, né? Então, assim, pra mim era um cara que foi referência. E aquele cara naquele momento, como a gente tava falando aqui, o Lívia, ele me fez essa ponte e o cara chegou pra falar comigo no WhatsApp, ei, irmão, o Galinho, né? Falou que você... O Lívia é o Galinho, tá, galera? Quando eu falar assim. Tranquilo. Galinho falou que você tem esse interesse, né, de vir pra cá e tudo mais, e bababá. E eu falei, meu irmão, tenho sim. Aí foi que aí surgiu essa porta para que eu fosse dos Estados Unidos na época treinar com ele e com o professor Samir na Califórnia, né? Top, irmão. Isso no ano de... Isso em 2019. 2019. E aí eu já tinha viajado com o Boca para fora em 2017, já tinha viajado para Boca para fora do país em 2018, pra Europa, né? Boca foi dar seminários na Europa e chegou para mim e disse, olha, tá afim de me acompanhar aí, ele queria uma pessoa para ir com ele. Eu falei, meu irmão, vamos embora. Me organizei, na época eu também dava aula de inglês, né? Pra quem não sabe, eu sempre tive uma vida dupla. Eu sempre fui professor de inglês. Fui professor de inglês durante... É interessante se você me permite, claro, com parênteses, falar isso aí para o pessoal da estar escutando, porque hoje tem muita gente que não só na luta, mas como a gente fala muito de luta aqui, especialmente na luta, tá querendo fazer uma carreira fora e não domina o inglês, da importância disso, né? Eu estou me organizando para dar alguns seminários fora. E eu sou um analfabeto em inglês e estou vendo agora a dificuldade que é eu não ter tido a compreensão. Então a molecada que é mais nova, né, tem uma consciência da importância disso, né? Você que também é professor de inglês e que tem uma carreira fora hoje em dia. Cara, então, como eu te falei, eu tinha uma carreira dupla, né? Então, assim, como professor de inglês, eu sei muito essa importância de você ter que ter o domínio do idioma. Porque o que é você dominar o idioma, né? É você saber se comunicar, expressar as tuas ideias em uma outra língua. Então, falar, oi, tudo bem, como é que vai? Beleza, isso aí é bom também, boa tarde, boa noite, mas você, por exemplo, dá aula de jiu-jitsu. Então, foge um pouco da tua zona de conforto, do que é o básico. Tu vai ter que saber se comunicar com eles ali, de que tu vai ter que dar aula de alguma forma, sem contar também a forma que tu se expressa e tudo mais. Então, como o João falou aí, um gancho, né, do que ele já é um gancho que ele falou, estudo jiu-jitsu. Estudo inglês e jiu-jitsu também, né? Lógico. É muito interessante a gente estudar o inglês, eu acredito, porque ele vai te abrir portas no mundo, né? Onde você for, as pessoas falam inglês, né? Top. Eu até andei lendo algumas matérias, não me recordo qual foi os portais, que hoje tem equipes fora que dizem, meu irmão, às vezes é melhor pegar um faixa preta que não tem um juiz tão apurado, mas que domina o inglês, do que pegar um cara com um juiz apurado que não domina o inglês. Vai criar uma dificuldade aqui para ministrar a aula. Assim, eu falo, as empresas fora que querem cooptar brasileiros, né? Se eu fosse dono de uma academia, eu penso por essa forma. O que é que eu acho que seria mais jogo para mim? O atleta, ele é o cara que ele chama as pessoas, né? Mas outro tipo de mas se você parar para pensar, acho que quem falou isso aí, um certo dia foi Fábio Gurgel, num desses podcasts que ele também tava gravando lá. Se você parar para pensar, 98% das pessoas que vão para uma academia de jiu-jitsu não são atletas, nem querem ser atletas. Elas só querem treinar uma coisa que elas se sintam bem. Como eu comecei... Eu não comecei jiu-jitsu, né? Como você puxou lá no início. Isso que você falou é muito preciso, velho. Você me falou, eu não sabia nem como é que era, eu não sabia... Irmão, o que eu sabia de jiu-jitsu era o que as pessoas falavam de jiu-jitsu. Eu não tinha conhecimento do que era. Quando eu cruzei a porta, que eu tive uma aula, pra mim... Mudou o conceito. Completamente. Todo. Então, pra mim, naquele momento, meu professor é esse aqui que é o cara do jiu-jitsu. Eu não tinha na cabeça, sei lá, Rodolfo Vieira, sei lá... Os caras estavam quebrando o pau. Quem quer que, sei lá, na época, Marcelinho Garcia, acho que ele que era o cara, mas eu não sabia nem quem era Marcelinho Garcia. Eu vim saber quem era Marcelinho Garcia depois que eu já estava lá dentro do jiu-jitsu. Há alguns tempos, e sem desrespeito, obviamente, ao professor aí, que é um grande, mas assim, naquele momento, como primeira pessoa que entra numa academia de jiu-jitsu, como cliente, se eu não conheço nada do assunto, tudo quem vai me passar é o meu professor. É quem tá lá na ponta da linha. E ele que pra mim é o cara que é o cara. Então, pra mim, eles que eram os caras na época, né, que foi a partir daí que eu comecei. Eu sempre estudei inglês antes, minha mãe teve agradeci mais minha mãe. Teve a compreensão da importância do inglês. A minha mãe, ela na verdade, ela é minha base, né, velho? Assim, ela foi uma pessoa que me jogou muito longe. Muito embora eu não quisesse estudar inglês no início. Eu odiava ir pra escola. Então, assim, pra galera que é mais nova também aí, nos seus 15, 16... 14, meu irmão, escuta tua mãe, que lógico. Às vezes ela tá tendo uma visão que tu não tá tendo, entendeu? Então a maturidade que ela tem naquele momento é outra.
a tua maturidade, teu nível de maturidade para quem é mais novo, eu que era mais novo, eu não enxergava o que ela enxergava, obviamente, ela tem uma visão mais à frente. Então eu comecei a estudar inglês, na verdade, por volta dos 10 anos, tive que parar depois de um tempo por questões financeiras, mas como adolescente, lembra que eu falei que era um pouquinho gordinho? Eu era gordinho, na verdade, porque eu adorava jogar jogo. Pra mim, eu virava a noite jogando jogo online com os caras da Polônia, da Bélgica, da Alemanha, e eu praticava meu inglês com esses caras já. Entendi. Nem estava mais na escola de idiomas, mas eu já praticava meu inglês ali. E uma história interessante, porque o inglês, porque na minha cabeça, quando eu já estava saindo do ensino médio, eu já estava fazendo jiu-jitsu. Então, eu já estava, lembra que eu falei que teve um momento que eu comecei a perceber assim, meu, acho que aqui já dá para que eu consiga mirar algo nessa carreira, entendeu? Então foi isso que eu pensei, eu digo, eu vou mirar algo nessa carreira de jiu-jitsu, e eu era faixa azul na época, faixa azul, eu já era faixa azul quando eu entrei na universidade. Naquela época o interessante é que eu tinha o interesse de fazer engenharia mecânica, eu sempre gostei muito de carro, sempre gostei de coisa de mecânica, eu sempre fui um cara muito voltado também para essa área, eu sempre fui muito curioso, na verdade, né, velho, nesse sentido assim, e tentava desenrolar minhas coisas, mas não sei porquê, por qual motivo, na minha cabeça me veio à mente assim, bicho, tu já sabe inglês, obviamente, mas tu sabe inglês até um ponto. Por que não tu fazer algo que vá lá na frente e te dar um fruto para essa carreira que tu quer? Então, naquele momento, eu tinha 17 anos. Eu tinha essa maturidade, eu imagino, João, porque nesse ponto, era um momento que talvez eu percebesse que ali era um momento da minha vida que eu ia estar por conta própria, né, bicho? Eu dizer, olha, a partir daqui é eu e eu. A partir daqui sou eu e eu, né? Cruzou essa faixa assim do ensino médio. As escolhas que eu tô fazendo agora vão reverberar por muito tempo. Positivo ou negativamente. Passou o ensino médio, bicho, tu é um homem, né? Tu literalmente não é mais um moleque. Tu, tipo assim, se você vem de uma família que, obviamente, vai ter um aporte ali financeiro que vai te sustentar durante algum tempo... Irmãozão, e não é todo mundo que tem a maturidade. Nessa idade você tava aí não, viu, velho? Brother, eu pensava muito nisso. Eu dizia assim, bicho, beleza, eu quero ser um engenheiro mecânico ou, sei lá, alguma coisa que vai mais assim... Por quanto tempo eu vou poder só estudar para que aquilo se começa a voltar em retorno para mim, entendeu? Eu não posso me dar o luxo nesse momento, naquele momento da minha vida, financeiramente falando. A minha mãe fazia o máximo para fazer de tudo. Durante um período muito grande da minha vida, a minha mãe, ela sempre foi, como eu te falei, minha mãe é minha base. Por que eu falei minha base? Porque começa daí, né? Eu, quando tava nesse final da adolescência, minha mãe sustentava a casa lá sozinha mesmo, entendeu? E eu disse, tenho que fazer algo também para ajudar, não era justo, né? E eu digo, olha, eu acho que isso aqui é algo que eu tenho que fazer para agora. Então me veio o clique de matar 2 coelhos em uma cajadada só. Eu poderia fazer uma coisa que ia me dar o retorno financeiro no momento, que era professor de inglês, né? Dar aula de inglês. Eu já sabia falar inglês, obviamente não... Sabia, obviamente, num nível X, né? Uhum. Mas eu tinha essa noção. Me comunicava com os caras todo dia no jogo, lá online. Isso me lapidou bastante, por incrível que pareça. A prática, né? A prática do inglês, independente de qual seja o contexto. E aí eu falei, bicho, eu vou estudar letras em inglês. Só que eu cheguei lá, obviamente, né? E eu aprendi muito mais coisas do que eu imaginei que era só inglês. Então, hoje em dia, uma das bases que eu tenho didáticas também, até mesmo para dar aula, eu devo muito à minha carreira como professor. Você vê como uma coisa está interligada com a outra. Eu dei aula de inglês durante 10 anos, né? E deu tempo eu comecei a dar aula com 17 anos. Eu entrei na universidade, lembra que eu falei que eu precisava de emprego? Na época, um amigo meu lá da academia de Flávio, Bruno Bad Boy. Bruno Bad Boy, que até lutou em MMA um tempo também, pro faixa preta de judô. Cara, né? Ele chegou pra mim e falou assim, bicho, olha, tu tá estudando inglês agora. Eu falei, ele disse, ó, tem uma escola aí, que ele dava aula, não vou citar nomes, obviamente, que tá precisando de um professor. Eu digo, pô, vou começar. Comecei lá na escola, jurando que ia chegar ganhando assim, o que eu imaginava que a galera do curso inglês falava, né? E, meu irmão, olha, essa história aí, esse capítulo da minha vida... Eu chamo de... Quando você assiste aquele filme Em Busca da Felicidade, né? Uhum. Você assiste aquele filme Em Busca da Felicidade e tem um momento que ele fala assim, esse capítulo da minha vida eu falo como... Como é que ele fala? Que ele tá correndo atrás das coisas, né? Esqueci agora qual é o nomezinho que ele fala, mas ele fala que é o momento de correria, basicamente. E eu tinha essa consciência, né? Então eu digo, beleza, meu irmão, quando cheguei lá na escola, bicho, a mulher jurando que ia ganhar um valor pelo menos pra conseguir, né? Meu irmão... Tava ganhando uma micharia, meu irmão, que não dava nem pra, assim, nada. Então, assim, mas foi uma fase que foi importante. Porque eu costumo dizer que as dificuldades, se elas não te quebrarem, elas te lapidam e elas te fortalecem, né? Sim. Elas te fortalecem. Então, esse momento da minha vida, mentalmente falando, eu já como faixa azul de jiu-jitsu. E aí o jiu-jitsu, ele
pra mim, isso é um dos maiores benefícios que ele tem na vida do ser humano. Ele te molda, né? O jiu-jitsu, ele coloca tudo debaixo de pressão, João, e ele te faz amadurecer e endurecer, fortalecer tua mente de uma forma sinistra. Eu nunca vi nenhum esporte, assim, 1 a 1, de repente, que te fortaleça tanto mentalmente, bicho. Porque no início não tem nada que tu possa fazer pra ganhar daquele cara, a não ser melhorar a tua técnica. Perfeito. Então, assim, é muito desafiador isso, porque isso te tira de uma zona de conforto completa. O jiu-jitsu, ele te coloca numa situação que tu nunca... Tu como faixa branca, tem um ou outro que vai chegar ali com uma certa... Eu não fui esse cara, eu não cheguei ali sabendo o que tinha que fazer, não. Muito pelo contrário, apanhei pra caramba no início, apanhei muito. Mas eu acho que talvez esse foi o que me... Foi o desafio. Pra mim foi um desafio no nível certo, eu ali no... E aí é onde distingue, porque ninguém tem a obrigação de ter esse traço de personalidade. É nesse começo aí que começa a distinguir. Quem tem um perfil competidor, uma campinhada maior no esporte como jiu-jitsu, e quem veio para fazer só para ter um conhecimento de arte marcial. Que nenhum é mais ou menos importante que o outro. É uma questão de traço de personalidade. E aí ou você vem com esse chip, irmão, ou você não vem. Eu gosto de dizer assim, né? Tem muita gente que chega na academia e diz assim, eu quero ser campeão mundial, eu quero ser campeão disso, aquilo, outro, bababá, eu quero ser faixa preta. E eu vi muito isso acontecer durante esse período que eu vivo o jiu-jitsu, né? Eu já tô hoje há 18 anos no esporte. Massa. E assim, bicho, eu vi muita gente chegar dizendo que queria ser o cara, mas o cara para na primeira dificuldade que enxerga, entendeu? Então, eu também, assim como também tinha referências de pessoas que batiam nas dificuldades, né? O próprio professor Telmo, na época, ele teve um câncer, meu irmão. Eu acho que isso foi uma da parada que... Eu tava esperando, eu queria gravar com o Telmo antes dele ir pro europeu agora, que ele foi, né? Aí ele falou, não, deixa eu voltar. A gente grava com ele agora em fevereiro. Pra mim é uma lição de vida ali. Meu irmão, o cara teve abração, Telmo. Tamo junto aí em fevereiro agora. Tamo junto. Gratidão por tudo. Tamo junto. Você foi um exemplo. É família, você nem sabe, a gente nossa, é família. Nem sabe o quanto você no início, pra mim, isso foi uma coisa que eu disse assim, bicho, meu irmão, o cara não deixou nem soltar os pontos aqui, bicho, tava com ponto ainda, tava lá na academia assim, ó, dando aula. Eu digo, meu irmão, o cara fez uma cirurgia de câncer, velho. Como é que... Eu conheço poucas pessoas é uma mente muito forte. Que tem uma mente tão forte nesse sentido, entendeu? Eu acho que ele, naquele momento, como referência pra mim também, me fez, né? Talvez indiretamente ele nem saiba disso, mas ele me fez ser o cara que eu disse assim, irmão, se aquele cara ali tá passando por tudo isso e tá ali, ó... Não tá pedindo arrego, irmão, por que eu vou pedir arrego por isso aqui, velho? É isso aí. Não tem como eu pedir arrego por isso aqui, não. Isso aí, pra cima. Então acho que as histórias, pra você ver, os desafios que a gente encontra na vida, talvez ele passou por esse desafio que fortaleceu. Obviamente fortaleceu a mente dele demais. Ele deve ter melhorado em vários aspectos como ser humano, mas assim, eu acho que aquela história de vida dele serve como modelo e exemplo para que outros que estão vindo atrás e estão olhando ali ele como espelho. Então, assim... Não só para o universo do jiu-jitsu, né? Com certeza. Mas para o ser humano como um todo, né? Em qualquer segmento. Nesse momento, ele foi essa referência. Então, eu digo, meu irmão, eu tenho que dar o gás. Eu saía, João, da universidade. Isso aí, meu irmão, é uma história muito engraçada que eu tenho que contar. Eu disse, vou virar atleta de jiu-jitsu, né? Agora eu vou lutar jiu-jitsu, agora eu vou detonar, meu irmão, e vou ser professor de inglês também, vou tirar minha grana daqui, isso vai me ajudar. A investir aqui, um produto, um negócio, pá. Eu puxo daqui pra me sustentar, pra ajudar em casa com minha mãe, que é uma coisa que vai estar me dando dinheiro. Naquele momento não tava ainda, né? Mas eu iria chegar a esse ponto. Sim. E eu vou conseguir fazer meu esporte, eu vou conseguir ter dinheiro pra viajar, vou conseguir dinheiro pra um suplemento, pra uma musculação, que também não tinha, obviamente, aquele suporte. O jiu-jitsu antigamente, hoje o jiu-jitsu ele tá em outro nível, né? Não. Hoje todo mundo quer, se ele vê que você tem um talento, todo mundo quer ter. Eu comecei jiu-jitsu um pouco antes desse boom. Eu comecei jiu-jitsu um pouco antes do boom, que foi o boom, assim, do UFC mesmo, aquela coisa do que a galera fala assim, meu irmão, Brazilian Jiu-Jitsu, né? Que hoje, pra mim, era só jiu-jitsu, né? Na época da gente, meu irmão, o nego mandava... Começou bem antes, Não, né? o nego mandava acabar o namoro. Como ele luta o quê? Jiu-jitsu. Termina o namoro que esse menino não presta pra você. Graças a Deus. Você pegou uma fase um pouquinho melhor. Ainda não foi igual. Graças a Deus falar sobre isso aí, né? Que o professor Joás falava umas histórias também, o professor Telmo, e eu ficava olhando assim, meu irmão, esses caras é muito sinistros. Essa parte pula. Deixa pro lado. Esses caras são muito sinistros, foi assim. Mas, enfim, o jiu-jitsu, ele me moldou nesse quesito também. Como professor ali também, como referência. Mas o jiu-jitsu, acho que ele trouxe isso pra mim, pra minha vida, né? O professor foi esse cara que teve esse exemplo, que foi naquele caso. Mas eu acho que teve, como você falou, talvez seja um pouco de mim ali, de ter clicado. Que eu acho que durante a minha infância, João, eu sempre fui um cara que eu gostei de desafio, entendeu? Então eu falei, é isso aqui que eu vou fazer mesmo. Vou tirar meu sustento do inglês, vou treinar jiu-jitsu. Quando comecei a dar aula, primeira escola que eu te falei que o Bruno Bad Boy, ele que conseguiu pra mim, né? E eu teria um pequeno problema.
eu não tinha um veículo na época, eu só andava de ônibus, para cima e para baixo. E esse pequeno problema seria, a minha última aula na universidade acabava de 12h45. Certo. A minha primeira aula nessa escola seria de 1 da tarde. Putz. Eu tô falando da Universidade Federal, para quem conhece João Pessoa aqui, né? A gente tá falando que a escola é lá em Mangabeira, como é que fala? Cidade Verde. Cidade Verde, certo, eu acho que é isso. Eu morava no Procinde, entendeu? Que é uma Mangabeira 3 ali. Não era uma coisa assim que você vai andar e tá na esquina. Era assim, bicho. Tô falando de ir a pé, sei lá, uns 20 minutos de distância. Então, se eu saísse só da minha casa nesse horário, eu já tava atrasadíssimo, né? Então, eu falei, bicho, tem que ter uma forma. Como é que seria essa forma? O pessoal da escola não conseguiu mudar o horário aquele. Quer pegar ou não quer? Eu tava precisando do dinheiro, bicho, na época eu não tinha tostão pra pagar nem academia, entendeu? Então, precisava, era nesse guerra. ponto, o Flávio era o que ajudava nesse sentido. Tava saindo do ensino médio, não tinha, meu irmão, alimentação era o mais básico mesmo, entendeu? Bicho, eu tenho que sair disso aqui. Se eu quero ser atleta de jiu-jitsu profissional, eu tenho que me alimentar bem. Eu não posso comer salsicha no jantar todo dia, então eu vou ter que sair disso aqui. A galera às vezes vê, né, o cara lá nos Estados Unidos, meu irmão, esse cara aí, né? Esse cara aí, não sei o quê. Fácil. Foi fácil, meu irmão. Essa foi algumas das decisões que eu tive que tomar na minha vida, João, quando eu tinha 17 anos. Então isso me forçou a amadurecer muito rápido. E a idade é pau, meu velho. Não, e com 17 anos eu tinha meus amigos que estavam ali, bicho. Ei, pô, tu vai pro Festa Verão? Eu digo... A idade é pau. E eu tive que naquele momento entender. Ou escolhia nada contra o Festa Verão, né? Pra galera que gosta, obviamente, mas eu tinha que escolher o que é que eu iria querer. Ou eu iria pegar esse caminho aqui da minha vida, que iria ter uma vida como todas as pessoas ali vão ter, que não tem problema algum com isso, é uma escolha, né? Perfil, cada um na sua ideia. Cada um na sua ideia. Eu poderia agora escolher trabalhar no emprego, ficar na minha vida tranquilinha, ou seria atleta. Só que pra ser atleta, quando eu tava almejando, como eu te falei, já era faixa azul de jiu-jitsu, eu tava almejando outros níveis, eu sabia o que é que eu tinha que fazer pra chegar ali, bicho. Eu sabia que eu treinando 1 ou 2 vezes por semana, eu iria chegar onde eu tava. Eu tenho que treinar todos os dias, se brincar, que era o que eu fazia na época. Várias vezes. Várias vezes. Teve dia que eu treinava 3 vezes por dia. Tinha aula de manhã lá em Flávia, às vezes. De manhã eu ia bem cedo, se eu não tivesse uma aula na universidade. Chegava da universidade, já treinava de tarde, fazia... Meu irmão, era um atrás do outro. Tu tá falando assim, tá vindo o cheiro do kimono. Porque quando você treina várias vezes, irmão, chega uma hora que não dá nem tempo do kimono secar. Você não aguenta nem o cheiro do kimono, velho. História engraçada. Porque nessa época a gente não tem como só ter só kimono. Eu só tinha o kimono, né? Vê o cheiro agora do kimono. O primeiro kimono era um kimono cru, pra tu ter ideia, porque eu não tinha como comprar o branco, era Flávio desenrolando. Eu passei por isso, pô. Treinava várias vezes e ficava com cheiro no último treino. O kimono cru, pra quem conhece, ele já tem um certo cheiro diferente. Aí ele já suado, meu irmão, velho. Não vai por mim. Tiver a oportunidade. Mas enfim, era o que tinha que fazer na época. Então eu fiz o que fiz. E eu tive que... Era uma pedrinha, mas eu poderia resolver essa pedra. Qual seria? Tinha uma aula na universidade, que era nas terças e quintas, que era exatamente os dias que eu ia dar aula nessa escola. Só que essa aula, ela terminava muito próximo à aula, ao horário, né? E eu disse, bicho, eu posso conversar com essa professora, de repente, se eu consigo sair um pouquinho mais cedo. E essa professora também, que ela me ajudou muito a fortalecer minha mente, quero dizer, diga-se de passagem, viu? A professora, cheguei lá, professor empolgadão, né? Professor, olha, apareceu uma oportunidade de emprego pra mim, bicho, agora que eu vou começar a dar aula. Tentei mostrar ela um pouco do meu lado, né? Olha, moro em casa, minha mãe, assim, assado e tal. E ela só escutou, né? A professora olhou pra mim e falou assim, que bom que apareceu uma oportunidade de emprego pra você, mas o que é que você quer? Eu disse, não, professor, olha, porque se eu levar muita falta na sua disciplina, eu vou ser reprovado, obviamente, né? Mas eu me prontifico a estudar o que eu tiver de estudar, eu posso pegar apostilas por fora, eu posso ler, eu estou querendo ficar na sua aula, só que eu queria ver se de repente eu chegasse saísse um pouco aos 15 minutos antes, no finalzinho ali, era o tempo de eu pegar um ônibus, se eu desse a sorte, saindo da universidade para chegar em Mangabeira, da aula. Chegar em casa, engolir um miojo, uma salsicha, o que quer que fosse, e correr para dar aula, literalmente correr, né, que eu tinha que correr, era um solzão, correr com guarda-chuva, a galera que via mesmo, esse cara tá ficando doido. A professora olhou pra minha cara e disse assim, olha, eu entendo o seu lado, tal, mas eu acho que cada um tem que saber das suas responsabilidades. E eu fiquei sem entender o que é que aquilo significava, né? Pra bom entendedor, meia palavra baixa. Naquele momento eu dei uma de doido e perguntei a ela, professora, o que é que significa isso? Ela disse, olha, significa dizer que se você não tá aqui, você não tá aqui. Ela só fazia a chamada no final da aula, bicho. Imagina aí. Se eu não tô lá, eu não tô lá. Então ela já deixou muito claro, ela não falou mais nada, eu digo... Caramba, bicho, ela sabe que eu tô aqui, ela sabe que eu tô me esforçando, ela tá vendo. E eu digo, bicho, e agora? E aí isso tava próximo do final de semestre. A Universidade Federal na época tinha tido umas greves antes e o semestre não tava bem alinhado com o semestre escolar. E eu calculei as datas e digo, olha, se eu faltar alguns dias,
alguns dias eu consigo Tem uma tolerância. ter uma tolerância. Que é uma regulação do MEC. Eu Acho que não sei se chega a 25%, não. Eu acho que esse é o máximo, é 25%. Para uma carga horária de 60 horas, a gente tá falando de 15 horas. Certo. Eu digo, bicho, se eu faltar nesse dia, só que o interessante é que se eu faltasse 15 minutos, ela ia tirar como, na verdade, ela ia tirar como 3 horas da aula dela. Então, meu irmão, para chegar nesses 15 é muito rápido, é um pulo, né? Eu digo, bicho, se eu chegar uma falta que eu tiver, que era 3 horas no dia, a outra aula era de um outro dia era de 1 hora, eu falei, esse aqui eu tenho como ter essa aula, né? Essa 1 hora. Essas 3, cada lapada dessa que eu levar vai ser na terça-feira. De cada lapada dessa que eu levar, eu tô chegando mais próximo de ser reprovado. E ali eu segurei a onda, eu digo, bicho, eu tenho que calcular quais são os dias que eu vou ter que ir em casa para comer e quais são os dias que eu vou ter que passar direto e vou emendar. E foi isso que eu fiz. Eu calculei isso aí, graças a Deus, eu fiquei por uma falta. Porra. Uma falta eu ia reprovar nessa disciplina. E aí, negão, eu tive que dar um ninja, né? Eu tive que dar um ninja. Foi exatamente quando chegou no final da matéria, ali faltando, sei lá, acho que 1 mês para acabar o semestre, eu disse, professora, eu tô a uma falta de ser reprovado. Eu falei pra ela, olha, tô fazendo assim, assim, assado. A senhora disse pra mim que, infelizmente, não teria nada que pudesse fazer nesse sentido, que a gente sabe das responsabilidades. Eu queria dizer à senhora que eu entendo o seu lado como professora, mas eu também tô me dedicando muito e não queria tomar falta nesse... Porque naquela época, João, eu tinha a urgência de finalizar o curso, né? Eu queria me formar como professor para que eu pudesse me dar um sustento melhor, por assim dizer. Porque enquanto você não tá formado... Você pode dar aula em algumas escolas, assim, acolá. Você com a formação, você com um diploma é outra história, né, meu irmão? Então eu falei, eu quero me profissionalizar porque aí iria me adiantar esse lado da carreira de jiu-jitsu. Eu nunca tinha desblocado, que chama, né? Uhum. Até o 4º período, né, que era esse aí. Falei pra ela, disse assim, olha, eu entendo o que você tá falando, tal. Eu falei, bicho, quer ver? Lá vem outra cipuada. Ela vai dizer pra mim que não vai dar e vai me reprovar. Ela disse, eu vou fazer o seguinte... E eu já tava esperando já ser reprovado. Ela falou, eu vou fazer o seguinte, eu levantei a cabeça, né? Eu digo, vou fazer o seguinte, eu vou te dar essa oportunidade aí, só uma aula. Eu falei, só preciso dessa aula. Quero a última aula do finalzinho ali, né? Do último mês. E eu disse, só precisava dessa aula, porque a outra aula na próxima terça, se não me engano, era terça ou era quinta que tinha 3 e a outra era que tinha 1 hora. Era a última aula essa terça-feira, depois ia ser as provas. Essa aula eu poderia comparecer. Eu digo, não, matei, fechei. Fechou. E aí, bicho, mas era dessa forma, eu corria, a professora me ajudou, no finalzinho, né, no início ela como eu te falei, ela me fortaleceu minha mente, que eu tive que desenvolver um plano, eu não poderia dizer assim, tá bom, desisti, né, e eu vi uma frase essa semana, o João Miau, ele postou uma frase, né, que era o seguinte, custa muito acreditar num sonho, né, mas custa um sonho desistir dele mesmo. Então, assim, o que é que ele tentou dizer com isso? Né? Não sei se eu estou falando a frase corretamente, se foi dessa forma, mas foi basicamente assim, um sonho, ele custa algo, ele tem um custo, né? Só que desistir de um sonho tem um custo muito maior, que é o sonho. O sonho. E você pode carregar isso para o resto da vida. Cara, eu sempre fui um sonhador. Eu sempre fui um sonhador, assim, no sentido que eu nasci num lugar que, obviamente, eu nunca tive o pior, mas também nunca tive sabe? Eu tava ali naquele meio ali, principalmente no bairro que eu cresci, mas eu enxergava a realidade das duas formas. Eu sabia de gente que vivia muito ruim e gente que vivia mais ou menos, por assim dizer. Nunca conheci gente que vivia muito bem, mas eu sabia que eu não queria aquilo ali pra mim, entendeu? Então eu falei, o que é que eu posso... Eu já tinha essa ideia, o que é que eu posso fazer para que eu saia disso aqui? Pra romper essa barreira social, por exemplo, mas para também romper essa barreira da vida. Eu não tô nem falando só social, mas eu tô falando da vida, no sentido assim, o que é que eu quero viver pra mim? Eu só consigo chegar aqui se eu fizer isso. Se você me permitir fazer algumas considerações sobre essa sua passagem com a sua professora. Primeiro, eu orgulhosamente sou filho de uma professora. E tenho a certeza que a primeira barreira que ela colocou para você foi pensando em você. Porque se fosse muito fácil, talvez você não tivesse concluído todas essas etapas. Talvez ela tivesse com isso na mente dela, né? Nunca se sabe se hoje você falando isso aí, na verdade eu já parei de pensar em outros momentos. Eu falei, caramba, será que aquela professora falou aquilo pra mim só pra ver o quanto realmente eu queria meu sonho? E mostrar, porque como que você escutou do Miau, nada mais é do que ela exercitou com você. Que existe um preço a se pagar pelos seus sonhos. E vamos trocar figurinha um pouquinho? Tá. Na época a gente lutava Vale Tudo. Eu lembro que a gente vinha ganhando as lutas e eu já tinha melhorado um pouco fisicamente, tecnicamente, estava no boxe. E aí o meu nutricionista, que é Sebastião Filho, que
que é o Tião, que é o Sim, do Botafogo, Tião. que eu sou muito grato a ele até hoje. Falei, bicho, eu tenho que melhorar teu cardio. Aí eu, que é cardio? Eu nem sabia que era cardio. A gente lutava na tora. Treino antigamente jiu-jitsu? Aí assim, tem um cara chamado Ivanildo Papel, que já nos deixou, infelizmente, se tornou um grande amigo meu, uma pessoa de história de vida muito bonita também. Você tem ideia, o cara se formou em educação física e se tornou um grande treinador com mestrado lavando carro. Então, veio do Baixo Roger, uma pessoa que... evito até falar para não me emocionar, se tornou um grande amigo. Mas enfim, você procura Ivanildo Papel, ele dá aula no UNIP e fala com ele que tu é atleta, que eu acho que ele te ajuda. E eu procurei o cara, falando bem rapidamente, cheguei no UNIP, marquei com ele, professor, tudo bom, tal, sou o Joãozinho Quebral, sou do Vale Tudo, ele, tudo bem, tal, só queria ver como é que faria para pegar aula com o senhor. Aí ele fez, você tem dinheiro para me pagar? Primeira pergunta dele, seco. Falei, porra... Esse é o lado que as pessoas não enxergam, né, João? A galera acha que ser atleta e tu tá investindo, tu tá gastando uma parada aí ali, eu né, disse, bicho? professor teu não. Aí ele se levantou esse bicho, então vou ter que ir embora que eu vou dar aula agora. E ele saiu andando e eu atrás dele. Professor, eu disse, não, bicho, se não tem aula, se não tem pra me pagar. Aí o professor, eu nunca perdi uma luta de Vale Tudo. Aí ele parou, olhou pra trás e fez, como é? Eu disse, eu nunca perdi uma luta de Vale Tudo. E eu vou voltar pra história da sua professora. Sim, sim. Aí ele fez, eu disse outra coisa. No dia que eu perder, o senhor para de me treinar. E toda vez que eu ganhar, que eu der entrevista para jornal, impresso, televisivo e rádio, eu vou falar o nome do senhor, vou fazer sua propaganda. Tu já teve uma sacada de necessidade, aí, né? necessidade. Bicho, tu teve uma sacada muito boa, necessidade. Né? Foi muito boa essa tua Aí negociação. sabe isso pra mim? Eu só tenho um horário para você, 5 horas da manhã. Aí eu falei, professor, não tem como. Porque na época do nosso treino de Vale Tudo, eu vou chegar na sua professora. A gente treina até quase meia-noite, meia-noite e meia. Então, até meu metabolismo baixar e eu conseguir pegar no sono, era 3h30 da manhã. Como é que eu ia estar de 5 da manhã na areia? Aí ele olhou para mim e fez, aí já não é o meu problema. É o seu problema e eu só tenho 5 horas da manhã. Ou seja, cuide das suas responsabilidades. E eu dormia 3h30 da manhã e treinava 5 horas da manhã e comecei a voar no ringue e desci subi invicto, desci invicto. E aprendi ali que a gente tem que pagar o custo do nosso sonho, que foi o que a professora lhe mostrou e que tenho certeza que hoje você carrega esse sentimento dentro de você e passa para as pessoas que você prepara também. Hoje eu tenho isso comigo. O cara, para se tornar para chegar no nível de faixa preta de jiu-jitsu, né? Que hoje em dia a gente sabe que o esporte se difundiu muito, mas para ele chegar no nível de faixa preta, ele tem que ter isso com ele. Ele tem que ter essa chama com ele de dizer assim, eu sou um cara que eu sou... Essa fome. O faixa preta de jiu-jitsu na minha cabeça é aquele cara que ele vai chegar num momento assim, ele já é faixa preta antes de ser faixa preta, né? Porque ele foi se preparando até chegar ali, por assim dizer. A mente dele é uma mente que esse cara vai ser faixa preta. Essa fome. Tá entendendo? Quando tu olha pra um cara assim, lá na faixa branca, todo mundo obviamente vai chegar, mas tu olha pra alguns caras, tu já sabe, esse cara vai chegar. Tem um cara que se não parar, ele vai chegar, por exemplo. Esse aí... Né? E de repente você foi um cara que você iria chegar independente do... Você ia chegar lá. Porque tava já no seu DNA, por assim dizer. Entendeu? É o chip, a história do chip. E tem um cara que ele vai aprender isso. O jiu-jitsu ele também vai... Essa que é a questão. Vai te fortalecer pra isso. O jiu-jitsu ele vai... Ou vai fazer você se descobrir em si mesmo que tem isso. Ou tu desistir. Né? Porque tu vai chegar um momento que se tu for pro jiu-jitsu achando que tu vai pegar coisa fácil, que tu vai chegar lá e tá tudo... Aqui, meu filho, aprende isso aqui que você vai ganhar todas as lutas. Que alguém vai te alisar no tatame... Brother, esquece isso. Não, tu vai ficar bom em jiu-jitsu quando alguém vai te bater muito, tu vai ter que ter essa força mental primeiramente, pra tu, não é nem pra tu bater em ninguém, é pra tu saber que tu vai apanhar bastante, né, João? Perfeito. Então acho que como todo o jiu-jitsu e como o seu nutricionista aí na época, né, como a minha professora, eles também deram essa dificuldade pra gente, que de repente era exatamente esse chip que tinha na sua mente, né, de repente na minha, que eu parando pra pensar agora também, de repente era isso, eu tinha algum chip já na minha mente ali dizer assim, meu irmão, o desafio é esse, mas e aí? Vai ter que ser assim. Mas tipo assim, e aí? Tu quer isso ou não quer isso? Vai parar, vai dar ré? Então durante vários momentos na minha vida, eu parei e me batia nessa pergunta de novo e falava assim, e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tipo assim, tu vai subir no nível que tu quer, né? Tu quer chegar aqui, pum, tu chega e tu fala, e aí? Tipo assim, ainda dá tempo de parar. E foi isso, né? Assim, durante vários momentos da minha vida, gostei bastante da deixa que você deixou aí do seu professor, do seu nutricionista, né? Como a minha professora deixou aí também, que você vai ter momentos que são de muita dificuldade. Muita dificuldade. E esses momentos de dificuldade não necessariamente são financeiros, mas eles são dificuldades de uma escolha. Dificuldade de escolha. É tipo assim, uma escolha, bicho, muitas vezes, ela vai, tipo... A escolha que eu tô falando é uma bifurcação, né? Às vezes você vai estar num momento que você vai estar numa bifurcação da sua vida.
E aí você vai ter que dizer, ou é esse caminho ou é esse caminho. E sempre sabendo que o desdobramento da sua escolha é inteira responsabilidade sua. Gostei bastante da frase. Se vai ser bom ou se vai ser ruim lá na frente. Gostei bastante da frase que você falou lá no início, lá no início do podcast, né? Que você falou assim, né? O que a gente faz agora reverbera para a eternidade. Para a eternidade. O que você fizer hoje reverbera. Fisicamente falando, energia não se perde, ela se transforma. Perfeito. Calor se transforma em energia cinética, a energia cinética se transforma e por aí vai. Tô falando de física mesmo, tô falando de conceitos da física, né? Ciência, não é uma coisa assim, viajante. A gente é a mesma coisa. Não são conjecturas, né? Não, são estudos. A gente tem a mesma coisa. A energia que tu coloca numa coisa, que tu foca em alguma coisa, ela vai furar o que ela tiver de furar, brother. Ela vai passar o que tu tiver passar. Tua mente é o teu órgão mais poderoso. Lógico. Porque a partir da tua mente, tu gera força de vontade que te faz ir em frente, né? Então eu acho que eu sempre... Quando eu comecei a ter mais consciência disso, de repente, porque meus amigos na época eram pessoas mais maduras. Meus amigos era a galera do jiu-jitsu, né? Então eu sentava com os caras de 37, Flávio, 37 anos, né? Na época, sei lá, Telmo também, Joás, eram uns caras que eles já tinham um papo, que pra mim, ele era um papo assim, eu olhava pros caras e não dava pra conversar conversando besteira, eu tinha que aprender com esses caras, entendeu? Então esses caras me passaram muito conhecimento, não só de jiu-jitsu, mas da vida, no sentido assim, como... E viver uma fase, especialmente na Paraíba, que eu acho que na década de 90 era a realidade do Brasil inteiro, onde o jiu-jitsu ele tava se posicionando, se sedimentando e muita gente vindo testar. Então foram os caras realmente que tiveram que... Porque era uma época que, falando dos seus professores... Vocês são os desbravadores, né? Dos seus professores como Joás, Telmo, Flávio e adjacência, que os caras das outras lutas vinham na academia desafiar a gente pra sair na academia. O próprio Boca também, na época, na academia dele, que na época ele não era uma figura na minha vida, mas que ele já fazia um trabalho ali que eu já admirava, eu olhava os meninos que treinavam, como eu falava, né? É da minha época, contemporânea. Eu e Boca treinávamos muito junto. E eu olhava um ajudava muito o outro a desenvolver o jiu-jitsu. Meu irmão, esse bicho tem uma cara feia do caramba, esse bicho deve ser aquele cara... É porque a gente veio de uma escola onde a galera vinha testar a gente. Boca com a cara fechada de, meu irmão, esse cara deve ser um cara... Meu irmão, uma vez eu tava lá em Cabo Branco, a gente morava em Mangabeira, olha o Solé, nada a ver. Eu lá em Cabo Branco, um ônibus assim, meu irmão, os ônibus, não tinha ônibus mais pra Mangabeira, bicho. Eu olhei pro meu amigo e falei, e agora, velho? Bicho, meu irmão, sei não. O que eu tinha na época, quando eu comecei a dar aula nessa escola, né, que, voltando um pouco àquela ideia, eu ganhava ali, bicho, sinceramente, vou te falar assim abertamente, eu ganhava assim, R$250 pra passar um mês. Foda. Isso é uma parada que hoje eu olho pra trás e eu falo assim, meu irmão, eu fui muito sinistro nessa época, eu não sei como é que eu fiz isso não. Tá doido. Porque assim, eu não tô me achando nem nada, sabe, João? Mas eu olho pra trás assim e falo, meu irmão, o que é R$250, pô? Pra tu passar um mês, com locomoção, com tudo. É muito pouco. E pra tu ajudar em casa, eu pegava metade desse dinheiro, já rachava, já comprava feira lá pra minha mãe. E treinar, porque o jiu-jitsu gasta muita energia, né? Meu irmão, alimentação. Eu rachava a feira lá pra minha mãe, comprava as coisas de casa, entendeu? E ficava ali, meu irmão, teve, tipo assim, o que eu tinha no final de um mês, muitas vezes, e aí depois de um tempo, andava de ônibus, mas depois de um tempo dei entrada na moto, que essa entrada na moto, meu irmão, também me foi, mas enfim, foram as escolhas que eu tive que fazer, e assim, que não tá bom, você é. Não tá bom, mas o que é menos pior? Eu vou tomar esse veneno aqui porque é o que dá pra eu aguentar, irmãozão. E era dessa forma que eu tinha que tomar as decisões da minha vida. E ou era isso ou desce do barco. Tipo assim, não teve momento algum que alguém falou assim, chega, irmão, vou te ajudar. Que não estou aqui falando de uma forma assim pra reclamar nem nada, mas eu acho que isso me fortaleceu muito, brother, porque assim, Deus dá, né, pra gente aquela carga que a gente consegue, né? Que a gente consegue carregar. E assim, hoje eu sou muito grato a Deus por Ele ter me colocado esses desafios lá no início da minha vida, porque hoje eu tenho a cabeça que eu tenho, meu irmão, eu penso da forma que eu penso, porque eu tive que decidir muita coisa importantíssima na vida, que tinha gente que com 30 não sabia o que decidir, e eu já tenho que decidir com 17, pô, com 18, entendeu? E outra coisa, você está numa seara que é muito particular, que é a luta, né? Então, assim, irmão... Não tem promessa alguma, se você né? não tá pronto para fazer essas decisões fortes, e assim, escolhe outro segmento, porque a luta, e a gente tá falando que pega toda hora, né? A luta não tem promessa alguma. Se tu for parar pra pensar, isso é um desafio ainda maior. Perfeito. Não tem como tu dizer assim, cara, se tu fizer isso, tu vai ganhar. Não tem essa garantia. Se tu fizer isso, tu vai estar talvez no nível desses caras. Tô falando na faixa azul, galera, eu já lutei um campeonato mundial em São Paulo.
Na época do campeonato CBJJ, era um campeonato disputadíssimo. Calazans lutou, Leandro Ló lutou, Paulo Miau lutou esse campeonato. Meu irmão, a galera dava carro. Meu irmão, era um campeonato. Pra quem era do Nordeste, João, esse era o campeonato, meu irmão. Porque era o campeonato que ia pum. Eu fiz nesse campeonato, bicho, 6 lutas e não fui pro pódio. Porra. Eu minto, desculpa. Eu fiz 5 lutas e não fui pro pódio. Eu perdi na 5ª luta, é isso mesmo. A 6ª luta, corrigindo aí, galera, seria a luta da medalha. Eu perdi uma luta antes da medalha. Eu lutei de faixa azul leve. Faixa azul, se brincar, eu acho que é a categoria que dá mais gente, né, meu irmão? Nunca mais, pior que não tem nem como voltar pra faixa azul mais, graças a Deus. Porque, meu irmão, é gente pra caralho. Categoria, bicho. É gente pra cacete. Era 120 cara numa categoria. É gente pra como cacete. É isso, bicho? 120 cabeças numa categoria. É gente pra cacete. Então, assim, por que eu tô falando essa questão do campeonato, assim, das dificuldades? A gente tá falando de tudo isso, né? E porque isso tudo vai te levar, né? Vai te construir. Então, a forma que eu conheci Boca, voltando um pouquinho aquele gancho que eu deixei, foi eu tava lá, não tava pegando ônibus, irmão, como eu te falei, né? Não tinha essa grana pra... Tinha nada, meu irmão. Era só andava de ônibus e era contado. Eu ia pra praia com os meus amigos. Meu rolê era o seguinte: a gente ia, dava uma volta ali na praia, na orla e voltava. Mas tu ia com o dinheiro da passagem comprado, pô. Perdeu, meu irmão? Dançou. Contado, desculpa. Tipo assim, tu ia com a parada certa demais, entendeu? Na época, os meus amigos aí lá de Mangabeira também, Ítalo, hoje os caras tão bem pra caramba, da Bifit Suplementos. Os caras que tão bem, Valber, os caras que andavam muito comigo naquela época, eram pessoas que, graças a Deus, eu tenho que ser grato a isso também, porque... o teu ciclo de amizades, ele te influencia muito, cara. Infelizmente, a gente sabe que na população, no mundo que a gente vive hoje, né, a gente tem muitas pessoas que podem te levar para um lado da vida que não são um lado tão bons, né? E muito rápido. Então, pra galera nova aí, ó, 17 anos, 18 anos, 19 anos, abre o olho, porque, tipo assim, tem escolhas na tua vida que tu vai fazer que te levou pra um rumo que não tem como tu voltar, velho. Importante mensagem sua, E eu vivia nesse meio também, se liga aí, sabe, galera? Isso é um campeão mundial, isso é um cara que faz história no mundo, no jiu-jitsu, isso é um cara que saiu de Mangabeira, isso é um cara que teve que passar, às vezes, o mês inteiro com R$250 ainda ajudar a mãe em casa. Se liga nisso, porque às vezes uma escolha errada fode, vou dizer novamente, só pra parar, fode uma vida inteira. Então, meu irmão, e não é difícil fazer uma escolha errada nessa cidade não, viu, João? É não. Porque as oportunidades, às vezes, estão ali. É gente que mexe com isso, é gente que mexe com aquilo, não uma pessoa... Tipo assim, como eu te falei, né? Eu morava num bairro onde, tipo assim, eu graças a Deus, não morei em condições pobres, não morei em condições, assim, de miséria nem nada. Graças a Deus, eu sou grato a isso. Mas tem uma diversidade. Mas tem uma diversidade que hoje tem todo bairro hoje em dia tem tudo. Tem acesso. Então, todo bairro hoje tem tudo. Se tu tá passando por um momento de dificuldade, de repente o mais fácil é tu chegar pra um cara aqui do lado e dizer, meu irmão, como é que eu faço pra ganhar assim? O cara tá até aqui, tu faz assim, isso que tu ganha. Tem muita gente que acaba se perdendo achando que é fácil, assim. Verdade. O que vem fácil, vai fácil. Eu sempre levo isso comigo. O que vem fácil, vai fácil. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a vida também, até hoje, né? Eu ainda tô aprendendo bastante, por assim dizer. Vamos dizer aquela música de Tim Maia, né? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Top. Então, assim, hoje eu diria isso. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Aprendi muita coisa e quero aprender mais ainda, que a vida é isso. A vida é isso. Então, assim... Eu cheguei nesse ponto, velho, que tinha essas oportunidades, mas eu decidi escolher aquele lado ali, porque eu acho que era o certo. E meus amigos, como eu tava falando, o grupo de amizades é muito importante, eram pessoas muito do bem, então a galera que eu me relacionava era uma galera que, muito embora às vezes na mesma condição que era uma galera que tinha a mesma mente, sei lá, estudar, montar um negócio, eu mesmo fosse trabalhar pro outro, meu irmão, a gente nessa idade, a gente às vezes ia lá pra feira de troca, comprava celular aqui pra vender acolá e dá um jeito, e meu irmão, dá um jeito. Dá um jeito, tu pegar uma coisa, uma água, vender e troca com um amigo e... Irmão, tem jeito pra tudo. Só pra tu pensa que tem um jeito. Então assim, voltando a esse rolê, que eu vou contar essa história mais nunca. Eu com o dedinho assim, aí vem aquele cara aí, boca parou, pô. Eu não sabia que ele me conhecia. Ele nem lembra dessa história. Depois eu contei pra ele essa história, ele não lembrou. E ele disse, aí eu, caramba, bicho, tu conhece esse cara? De conheço, do jiu-jitsu lá, professor tal, não sei o que. Eles... E aí, vocês estão indo pra onde? Eu digo, meu irmão, eu tô indo pra Mangabeira. Aí Boca dirigiu um golzinho, acho que na época era, não sei se era do pai dele, da mãe dele, sei lá, o bicho. Meu irmão, eu tô indo pros bancários. Ele falou, tô indo pros bancários. Se ajuda a deixar vocês lá, eu te ajuda demais, porque não tinha ônibus da praia pra Mangabeira. Entendi. Mas do centro pra Mangabeira, dava pra ir andando. Assim, meu irmão, bancário é do lado, né? Eu digo, meu irmão, tu vai ajudar muito. O bicho entra aí. Entrou eu, meu amigo, né? Ítalo, que tá hoje lá em Portugal. Entrou, foi, a gente conversou um pouco no carro e ali eu pude perceber que Boca era um cara, esse foi meu primeiro contato com ele, assim, de bater um papo.
pouco tu tem que ficar no carro, tu não vai ficar Lógico, calado 30 minutos, né? Aí tu bateu um papo com o cara. Eu tive a oportunidade de bater um papo com ele, eu falei, meu irmão, esse cara é massa, velho. É um cara que, tipo assim, eu achava que ele fosse um cara fechadão, e realmente ele é um pouco fechado. Mas é o jeito dele. Mas é o jeito dele. Isso é desde boy assim, Quando viu? tu conheceu o cara, meu É irmão, do bem. o cara é gente boa demais, velho. do Boca era um bem. cara gente boa Do que eu bem, digo do assim, todo mundo que falava do cara, falava assim, meu, o cara é bom de jiu-jitsu, o cara tem uma escola legal de jiu-jitsu, ele tem uma galera que é boa e competidor. Eu já conhecia, na verdade, era amigo de Cox, andava com Cox lá em Mangabeira. É do bem, é do bem. Eu era amigo de Caio, assim, conhecia Caio também da escola que eu estudava. Cara, doidinho, esse Caio aí, cara, tem umas histórias, vou contar, será que eu conto? Era doido, né? Mas assim, eu conhecia os caras que eram bons, na época eles eram referência na Paraíba, né? Caio chegou aí, na época, pro brasileiro, se não me engano, ele lutou em 2012, lutou com Paulo Miau, na semifinal do Campeonato Brasileiro, né? Top. E perdeu, assim, por uma vantagem, na época que ninguém aqui sabia o que era berimbolo, João Paulo Miau já rodando o berimbolo, e Caio defendeu tudo. É um cara que, assim, então eu tô falando assim, galera, pra galera entender também, a galera aqui da Paraíba, né, às vezes, assim, a gente tem essa visão que o que tá lá fora, eu tô te falando com a minha perspectiva de, sei lá, quando eu decidi fazer isso na minha vida era 2008, eu tinha ali aquela ideia, eu vou fazer isso, tal. E eu tô falando de uma época pré-YouTube, pré-rede social. Não, meu irmão. Que Eu a tô falando de uma informação época não que tem a facilidade não tem que tem essa hoje. facilidade, então tu tinha que decidir o que tu quer baseado no que alguém tá dizendo que lá fora é. Que é tu possível. não sabe como é, não. A galera que tá vindo hoje em dia, agradeça primeiramente esses desbravadores que vieram aí do jiu-jitsu, né? Que é a galera que abriu os caminhos aqui na Paraíba, por exemplo, a galera que foi pra São Paulo, foi pra Rio, foi pra lutar. E essa galera gerou na gente um sentimento de que é possível. Entendeu? Então acho que é isso que eu sou muito grato à geração anterior também por conta disso. Foi uma galera que foi desbravador em vários aspectos. E que precede a nossa geração, viu? Claro. Que vem de Ivan Gomes. É. A gente tá para começar um material, eu e o Sucato em coautoria aí, um documentário sobre o Luta na Paraíba. Meu irmão, olha, hoje ele tá num nível, e aí onde eu chegar, ele tá num nível que hoje eu lá fora, meu irmão, hoje eu treino lá com os caras que considero os melhores do mundo, né? Assim, os caras da minha equipe lá da Ares também, e treino, luto campeonato, e eu falo, meu irmão, de onde eu vim, eu não tinha essa perspectiva naquela época. Mas se eu tivesse essa perspectiva hoje, talvez eu tivesse arriscado muito antes. Porque às vezes a gente imagina que lá fora é um bicho-papão. A gente imagina que ali é isso, aquilo, outro. Mas hoje eu estando lá, galera, eu tô falando uma coisa pra vocês, sério mesmo. Qualquer um que se dedicar vai chegar. E nós temos o paraibano, o nordestino, tem um sangue Meu sangue irmão, de guerreiro. E assim, hoje em dia as coisas assim, por essa galera que já abriu esse caminho, e de repente a galera do Brasil que já chegou lá nos Estados Unidos já abriu um caminho também, né? Eu fui lá há 4 anos, mas assim, abriu-se uma porta para mim porque alguém chegou lá, no caso o Queixinho, por exemplo, e o Samir Chantre também. Mas essa porta foi aberta por conta disso. Então a gente tem que ser muito grato a essa galera que abriu essas portas pra gente antes, que foram coisas que a gente não precisou passar. Entretanto, a galera que tá vindo hoje, meu irmão, aproveita o jiu-jitsu, ele tá aqui, ó, pra tu subir na carreira. Bagagem, a troca de informação, atualização técnica. Existem atletas juvenis, crianças que são profissionais, bicho. Verdade. Eu, naquela época, com 18, 19 anos, eu não conseguia um patrocínio, não por nada, porque como era difícil saber como é o campeonato lá fora, o que é que... Tu não sabia nem o que tu ia dizer pro cara que vai te patrocinar, tu não tinha dimensão disso. Verdade. Hoje em dia, eu consigo vender mais como atleta do que eu conseguia vender antes. Sem dúvida. O jiu-jitsu, hoje, né, ele é mainstream, né, ele é um esporte que hoje, se você for parar pra pensar, a gente tem Mark Zuckerberg praticando jiu-jitsu. Pô, o cara é o dono do Facebook, o dono do Instagram. Pô, peguei um vídeo ontem... Praticando jiu-jitsu, cara. Quem pegou a faixa preta foi... do vôlei. Ricardo? Não, a maior referência de técnico do vôlei do Brasil. Bernardinho. Bernardinho, pô. Ixi, Você tem noção, uma honra para o certeza. jiu-jitsu, um cara daquele, uma referência de retidão, obstinação, disciplina de treino e falando com amor, o fato de ter pego a faixa preta, de praticar Com o jiu-jitsu, né? com Então, certeza. grandes referências só faz enriquecer. Agora, eu queria um pouco agora para o lado, porque eu sei que a turma do Elo também quer escutar isso aí. Tudo que você falou aí é fascinante, irmão. Eu não esperava nada menor que isso. Falar um pouco para o pessoal aqui sobre como é que você divide suas fases de treinamento. Vamos ajudar um pouco essa turma, tanto estruturar o treinamento deles na parte técnica do jiu-jitsu. E eu queria aqui fazer um destaque. Eu tive o privilégio de receber um seminário agora há pouco com o Esdras lá na Academia do Boca. E os conceitos que você mostrou
riquíssimos e movimentos simples, porque às vezes as pessoas pensam que o jiu-jitsu bom é uma coisa mirabolante, e não é, né? São ajustes, né? Então, falar um pouco, não dar uma aula, mas falar um pouco assim, como é que eles deveriam estruturar o treinamento dele técnico e também um pouco do físico, que você tem essa compreensão, essa maturidade hoje em dia. Cara, se eu pudesse só pegar como referência assim, né? Como você tá falando disso, eu acho que é um tópico bem interessante. Isso aí dava um podcast à parte, viu, galera? Lógico, mas eu vou tentar fazer uma leitura. Toda vez que você vem aqui, eu vou lhe catar aqui para dar luta. E vai ser show. Meu irmão, se a gente for voltar atrás, assim, jiu-jitsu em 2007, 2008, quando eu treinava, assim, em 2006, 2007, 2008, a parte física, a parte técnica. Meu irmão, o treino de jiu-jitsu era 1 hora de aquecimento. Era 500 polichinelo, era flexão, era babá. Eu não estou falando que os professores estavam errados, tá, galera? Não me interpretem mal. O conhecimento daquela oportunidade era aquele. Foi isso que me fez ser que... Meu irmão, se eu consigo fazer 500 polichinelo depois de um treino, eu consigo derrubar uma parede, meu irmão. Se eu consigo fazer abdominal, não sei quantos... Era que... Meu irmão, até eu passava uma sequência de abdominal e de... Ai, meu irmão, até eu passava uma sequência. E ele, meu irmão, teve um dia que eu cheguei e digo, meu irmão, esse bicho é doido, velho. Ele tem pular carniça. Aí, pá, pular... Não, era... Como é que fala aquele negócio? Agachamento, isso aí. A gente fala hoje de sprawl, né? Ferrolho, né? Era ferrolho. O bicho procurou uma faixa pra bater assim. Aí foi um dia que tava chovendo. Tava só eu e ele. Vou treinar agora. Vamos treinar, professor, vamos. Bora, bota que monta, tal, não sei o que, meu irmão. Era pra fazer ferrolho. Toda vez que eu ficava em pé, ele vinha com uma faixa assim, ó. Só que ele não achou a faixa nesse dia. Só tinha um capacete, velho. O capacete da moto dele, meu irmão, ele pegou o capacete da moto dele. Toda vez que eu ficava em pé, o capacete vinha na minha cara, eu tinha que abaixar. Vum. E era embaixo de novo, eu tinha que pular. Vum. Eu tinha que abaixar e pular o capacete. Meu irmão, ele dava, eu não tô brincando não, galera. Ele dava pra bater mesmo, pô. Então, assim, eu tô falando isso aí por uma parte de treinamento, isso me fortaleceu muito psicologicamente, mentalmente. Eu fiquei um cara que eu digo assim, meu irmão, eu tô pronto e eu acho que não é pronto. Não é à toa, eu penso assim, não é à toa que, obviamente... Como você falou, tem um chip na gente, né? Acho que talvez eu tenho essa tendência, assim, de repente, de agradecer bastante as pessoas e acabo tirando um pouco de mim também. Venho aprendendo bastante a... Então, assim, você que tá aí e tal, que tem seu professor, que tem seus apoiadores, agradeça sempre. Lógico. Mas agradeça sempre a você também. O seu esforço. Porque você foi o que acreditou em você quando você não era nada, ou quando você estava começando do zero. Então eu agradeço a mim mesmo por ter persistido. Se eu pudesse voltar lá para 2008, 2007 e chegar pro cara assim, meu irmão, valeu de verdade por não ter falhado nesse ponto, por esses momentos que a vida faz assim. E aí tu ter decidido a parada que eu me levou aqui. Meu irmão, muito obrigado de coração. A mensagem para você lá atrás. Top. Então assim, João, o treinamento antigamente era assim. Hoje em dia, a jiu-jitsu se profissionalizou, irmão. O cara tem treinador... O cara que quer ser atleta de jiu-jitsu, ele tem que ter uma rede, um sistema de treinamento. Ele tem que ter, obviamente, o professor de jiu-jitsu, tecnicamente falando, ali é o principal, né? Não tem como tu ser bom de jiu-jitsu só fazendo preparação física e nutrição e outras coisas. Sem sair da mão, sem Se tu não tem tatame, não vai dar certo. Então tu tem que ter, volta aquele ponto lá do desafio, daqueles pontos que eu falei lá da história quando eu treinei com Boca, daqueles caras ali que vão ou te bater muito, ou o cara que dá o pau a pau contigo, e o cara que tá aqui um pouquinho abaixo de tu, que tu vai conseguir bater nele vez ou outra, mas que ele te dá muito trabalho. Tu tem que ter isso aí, isso é o principal. Então pensa nisso, esse é o primeiro ponto. Pra quem quer ser atleta. Segundo ponto, parte física. Tua preparação física, como tu falou, né? Tu não tinha nem dimensão do que era cardio. Não. Cardio, cardio o quê? Então tu naturalmente vai ter que ser um cara que vai ter que estudar um pouco sobre algumas coisas pra tu entender um pouco, mas também que tu tenha um profissional pra que te explique. Quando ele te explicar... Que pense por você e planeje o treinamento pra você executar. Mas pra quando aquele profissional te explicar, tu entendeu o que ele tá falando. Se tem coerência, se não tem. Entendeu? Então eu sempre também tive muita curiosidade. No início eu não tinha condição de pagar um nutricionista, eu não tinha condição de pagar um treinador físico. Eu tinha curiosidade, ia na internet e li o que tinha que ler, preparação física ou sei lá, treinamento... Um amigo personal trainer aí, Enio Marques, me ajudou bastante no início, dava muitas ideias de treino, assim. Ele era um cara que tinha acabado de formar na Universidade Federal há alguns anos, era personal, um cara muito estudioso, então, meu irmão, colar nesse bicho. Esse bicho tem umas ideias massas. Então, me dava muita ideia por fora, assim. Então, assim, nesse parâmetro, nesse quesito, o cara tem que ter um treinador físico, tem que ter um nutricionista, tem que ter, de repente, um psicólogo. Tua mente manda tudo. Não, isso aí que você falou. Tua mente comanda tudo. Se tu não tá pronto pra ganhar... tu não vai ganhar, cara. E sair do psicólogo esportivo, cara, que você falou, é de suma importância. Tudo tá conectado, tudo tá conectado. Eu bati um papo um tempo desse em Curitiba com tudo o Bruno tá Blindado, conectado. Que tá no UFC, ele fez, João, eu tô há 3 anos com psicólogo esportivo, minha cabeça é outra. E agradecer também a minha psicóloga aí, do Mara, ó. Então é isso, então assim... Tem que ser uma equipe hoje multidisciplinar. Tem que ter uma equipe multidisciplinar,
para você chegar nesse ponto, para você chegar nesse nível que você quer, obviamente. Hoje lá nos Estados Unidos... As cargas horárias. Porque a gente veio de uma escola que eu sei que não é mais... Que a realidade hoje é outra. Que a gente... Não é que a gente tivesse errado, mas era o que estava posto naquela oportunidade. Sim, obviamente. Que treinar bom é treinar até exaustão. Eu acho que tem um dia do treino da exaustão e tem um dia do treino. Então, assim, a gente não tinha essa diferença. Todo dia é exaustão. Você saía... Deixa até ele aí, que eu vou até fazer uma conexão com ele aí, o professor Queixinho aí. Esse aí foi na final do American National, a gente fechou esse campeonato, né, como eu falei anteriormente. Massa. E mesmo ele é um cara que ele tem um sistema de treinos pelo Ítalo Vilardo, né? Que é um cara que prepara a galera do UFC também, é um cara que prepara... Brasileiro, Ítalo. Brasileiro, do Rio de Janeiro, conhece Queixinho há um tempo aí já, faz um trabalho muito bom. E assim, o Queixinho, ele tem esse apoio do Ítalo Vilardo com relação à preparação dos treinos. Certo. Entendeu? Então o Ítalo, ele produz os treinos da equipe de competição da Ares, né? Ele faz esse planejamento todo para que o professor ali, ele consiga também saber como trabalhar com o seu atleta. Então você que é professor, de repente, vale a pena você investir até para conhecimento mesmo, assim, meu irmão, eu não vou matar meu atleta. Às vezes o preparador físico, quem tem que buscar também é o professor. Se tu quer ser um cara que vai ser coach de formar atletas, tu tem que saber o que tá fazendo com o teu atleta. Se tu chega teu atleta, tu mata o cara com polichinelo, com não sei o que, quando chegar na parte disso aí na porrada, o cara tá morto, irmão, ele não vai saber de nada. A academia de jiu-jitsu é para treinar jiu-jitsu. Obviamente, o aquecimento é importante, de suma importância, porque você vai ter que estar pronto para aquele momento daquele combate. A parte técnica é importante, para mim é uma das partes fundamentais. Parte física, parte técnica, parte mental, né? Então o professor, ele tem que ter essa ideia. Se ele tem essa ideia na mente dele, ele sabe o que é que ele vai dar para o atleta, ele sabe o que é que ele vai prover para o atleta dele despontar. A gente tá falando de atleta que é talvez aí 2, 3%, um atleta de alto nível, né? É esse aqui, o Ítalo. Ítalo Vilardo, ele mesmo aí. Tá. A gente tem lá esse acompanhamento, quando vai chegando próximo dos campeonatos principais, PAN e Mundial, existe um camp, né, que se fala, obviamente esse camp ele é da equipe, não é uma coisa individualizada para cada atleta. O Ítalo Vilardo também disponibiliza consultoria individual, desculpa. E aí quem quiser por fora ali chegar no Ítalo Vilardo assim, Ítalo, quero fazer um trabalho e chegar pronto no Mundial desse ano, assim, matando. Ele vai alinhar exatamente com o trabalho que o professor Queixinho já está fazendo na academia durante aquele período pré-mundial e pré-pan-americano. E aí tu vai estar alinhado, irmãozão, com os dois. Então teu professor tá sabendo o que tu tá fazendo, teu preparador físico tá sabendo o que tu tá fazendo, teu nutricionista tem que saber do que tu tá fazendo. Eles estão interconectados. Só que quem conecta tudo isso, a engrenagem é você, né? Então é por isso que o atleta, ele tem que ter uma inteligência de dizer assim, quem é atleta, tô falando agora pelo isso aqui tá legal, isso aqui tem que melhorar. Eu tenho que ter uma leitura sobre mim. O que tá funcionando, o que não tá. A sensibilidade mesmo, a palavra é essa, de entender o que é que eu tô precisando melhorar. E tem que ser honesto. Não adianta, meu irmão, tu chegar no treino, tu escolher os treinos, tu vai bater em todo mundo, tu sai do treino feliz da vida, né? Eu nunca gostei de ser esse cara. Eu gosto de pensar o seguinte, também eu não vou escolher o treino que eu vou sair daqui destruído, que você falou muito isso, né, questão de você, e aí vai muito de você também sentir seu corpo. Tem dia que tu vai chegar numa quarta, quinta-feira, que tu fala assim, meu irmão, eu tô muito quebrado, velho. Se eu for muito com esse cara aqui, eu vou chegar num ponto muito próximo de sentir uma lesão. Então é aí esse ponto que eu acho que é teu ponto, entendeu? Teu limiar entre você desacelerar. E assim, tu saber escutar o teu preparador físico, tu saber escutar o teu professor, mas tu também saber se escutar. Tu tem que ter essa ideia de que só quem sabe de fato o que tu tá sentindo é tu mesmo. Então vai ter um dia que tu vai estar muito doente ali, gripado, o que quer que seja, e tu tá ali, ou o que quer que seja de uma doença que você talvez não sinta, tá? Uma dor aqui, uma dor acolá. Se investigue, se avalie, vá no médico. Procura um profissional. Procura um profissional qualificado, meu irmão. Mas você que tem que ter essa conexão. Não adianta também você dizer pra mim assim, eu vou confiar tudo na mão dos caras. Meu irmão, de quem é o sonho? Quando eu cheguei pra Boca, eu disse assim, Boca, eu quero ser campeão mundial, velho. E ele disse assim, tu quer ser campeão mundial? Meu irmão, no outro dia que eu falei isso, era pau, velho, era pau. Pá. Meu irmão, saí de um treino pro outro, meu irmão, teve um dia que eu disse, meu irmão, eu falei pra ele assim, acho que eu encostei, ele disse, vai no meio. Meu irmão, Boca fazia uns treinos também pra matar. Rei do ringue. Rei do ringue, e assim, tinha um treino lá que era de 30 segundos, entrava outro, 30 segundos, entrava outro. No meu irmão, meio, era muito... Pega nas costas. Ele chegou pra mim, ele disse assim, morto pra caramba, ele chegou e falou assim, tu falou que quer ser campeão mundial? No outro dia, né? Eu falei, pode crer. Aquilo ali me deu um combustível de naquele momento já reguei e digo, é isso, ele tá certo. Eu não posso ser, eu quero ser campeão mundial e chega na dificuldade de desistir. Se eu quero ser campeão mundial, eu cheguei lá ainda? Não. Então eu não posso desistir, meu irmão.
Simbora. Simbora. É meta. Então é isso que é o ponto de vista do atleta. Eu falando como atleta, né? Eu falando como professor, que também sou professor hoje em dia, tu quer chegar longe? Vai, segue isso aí. Teu professor, ele te dá um bom aporte técnico, um bom aporte teórico, digamos assim, da parada do jiu-jitsu, te dá um bom condicionamento, ok, cool, legal. Você vai chegar para um professor, o cara da musculação, ou sei lá, o cara do teu personal trainer, ele vai ter esse trabalho, esse conjunto do teu personal, né? Nesse sentido, então, para onde mais alto você mirar, meu irmão, os detalhes vão fazer mais diferença. Tua psicóloga, tudo. A tua mente, ela tem que estar pronta. Então, assim, eu hoje lá nos Estados Unidos, eu divido minha vida, como eu falei, né? Atleta, professor, tal, mas assim, eu tô longe da família. Isso pesa muito também. Então. Caramba, meu, eu tive que tomar a decisão de deixar tudo pra trás, João. Não é fácil, não. Eu morei em outro estado aqui no Nordeste, eu ficava deprê, irmão. Olha, quando eu decidi ir para os Estados Unidos, já tinha viajado, como eu te falei, para a Europa, já tinha ido para alguns lugares e tudo mais, mas eu nunca tinha tido a decisão. Quando eu disse que eu vou ficar. Lembra que eu comecei lá ganhando 250, lá com o professor? Hoje, na minha profissão, né, por assim, se você voltar eu ali com 28 anos, eu na minha profissão, na época, que é aquilo que me sustentava como professor de inglês, eu estava dando aula nas melhores escolas de João Pessoa e concursado, cara. Então eu tinha uma vida, não era uma vida de luxo, mas eu tinha uma vida bem diferente daquele menino ali de 17 anos que ganhava R$250, entendeu? Hoje eu poderia escolher o que comer, hoje eu já tinha feito nessa altura do campeonato. Uma história. Eu fiz uma reforma na casa minha, eu dei pra minha mãe uma coisa que ela gostaria de ter, Amém. Uma casinha reformada, entendeu? Assim, eu sou muito grato, eu acho que a gente tem muitas vezes a ideia de olhar pra trás, se eu pudesse, meu irmão, foi o que foi, porque você era o que você poderia ser naquele momento. E eu penso muitas vezes, se eu pudesse voltar, não. Eu tenho isso comigo, né? De não ficar, se eu pudesse, não. Eu tenho, como eu te falei, se eu voltasse a falar para aquele cara de 2007, eu agradecer ele por cada escolha que ele fez eu chegar até aqui, meu irmão. E você tem que acreditar em você mesmo, tá entendendo? Então seja grato a si mesmo, à vida, pelas oportunidades de te melhorar, as dificuldades que aconteçam, e você vai melhorar através disso. Não é verdade, João? O combustível é esse, meu irmão. A pegada é essa. O combustível é esse. Cara, queria passar aqui 3 dias conversando com você. Mas já lhe digo que toda vez que você estiver aqui no Brasil, eu vou lhe catar pra gente bater esse papo aqui. Pra gente é uma honra, um prazer. Ele vai falar aí mais coisas depois aí dos campeonatos, da vida lá fora. Lhe agradecer por ter vindo, tá? De coração, sei que seu tempo é corrido. Vi uma qualidade técnica, uma simplicidade de como passar a informação. Eu repito, às vezes o cara tem um talento de reter a informação, mas e não é culpa dele. Não tem o mesmo talento de passar a informação, e ficou muito claro no seminário que você deu. Toda vez que você está dando seminário, vou estar ali colado. Obrigado pelos ensinamentos que você passou lá pra gente. Uma honra recebê-lo aqui. Você está lá, mas está representando a Paraíba, está representando o Nordeste, está representando o Brasil. Aproveita a oportunidade para conscientizar o setor privado e o setor público. Nós somos amantes do esporte, e como amantes do esporte, a gente quer que invista-se em todos os esportes, mas abram os olhos para o que os lutadores da Paraíba estão fazendo no Brasil e no mundo, os títulos que estão trazendo, né? Hoje em dia tem uma galera lá nos Estados Unidos também aí, né, se destacando, brasileiro, né? Estados Unidos, Emirados, Europa. Eu tô falando do mundo todo, né? Mas assim como eu moro lá, e é uma galera que tá se destacando muito, uma galera que tá vindo da geração aí depois também, que tá vindo a galera nova, meu irmão. Dá o gás aí, galera, que a gente vai chegar muito mais longe, entendeu? A Paraíba hoje em dia é grande celeiro de atletas. Irmão, obrigado por ter vindo. Valeu, João. Fica à vontade para dar um recado aí pra galera do da Luta. Queria agradecer aqui, galera, ao professor, a João, né? Professor João. Pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre a minha história, né? Que ele tá fazendo um trabalho fantástico aqui na cidade de João Pessoa, né? E tá resgatando a história do jiu-jitsu pelas óticas, né? De várias pessoas diferentes que passaram por momentos diferentes, em contextos sociais diferentes, em tempos diferentes. E estão construindo a história. E estão construindo a história da jiu-jitsu na Paraíba. Então fico muito feliz de ter... Na Paraíba, no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, né? Então, assim, são pessoas que saíram daqui, assim como eu, e várias histórias, diferentes, mas que estão aí desbravando. Então, fantástico trabalho aí, João, que tá fazendo aqui na cidade e, assim, tá resgatando essa história que é importantíssima, né? Vamos embora, meu irmão. Uma honra ter recebido você aqui. Irmão. Tamo junto. Show. Papo show. Bora, galera da Luta. Estamos aqui com o nosso parceiro forte, o da Luta.
o Xi Oriental, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Aqui na Principal do Gás, vim pessoalmente para mostrar a vocês. Bora conhecer? Chega! Aqui é diferenciado, culinária fantástica, vocês precisam conhecer na Principal do Gás, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Corre lá, vale a pena demais. Vem-te embora pro Xi Oriental, fantástico, diferente o negócio. A casa é fantástica, tem do mais simples ao mais sofisticado. O ambiente é altamente familiar, inclusive encontrei várias pessoas comemorando seu aniversário dos seus filhos aqui na casa, diferente demais. Olha só que beleza. É o sabor do Oriente na sua mesa. Corre pra cá. Vem, chega!